Église Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso. Tombela muninga boye malamu. Deseja ao seu próximo as boas-vindas. Silvio okenda wapi? Tango compliqué biso yebi te nini biso tokolo. Ok, tofandi. Tozala mingi na cima ya nzete te. Não podemos ficar por trás da árvore. Mano Belmir, tem cadeira aqui? Tolandi awa. Seguimos aqui. Nzamba sungi biso moya ya janvier sili. Deus nos ajudou, o mês de janeiro terminou. Batei biso sur l'endurance. Nos pregaram sobre a persistência. Ndenge nini toko résister. Como é que nós vamos Ennemi resistir oyo ayaka ao inimigo kodetache biso que vem nos na loboko ya Nzambe. na mão de Deus. Toko résister ye. Vamos lhe resistir Na nzela ya liloba. no caminho da palavra. Soki o résister ye akendaka musika. Se você lhe resistir, ele vai longe. Batalisi biso Nos mostraram na teme ya jubilé la no prospérité. tema do júbilo, que é a prosperidade. Ndenge nini oko vivre état heureux na vie na yo. Como é que você vai viver um estado feliz na sua Mikolo vida? nyonso ya bomoi na yo. Todos os dias da sua vida. Mikolo nyonso ya bomoi na yo. Todos os dias da sua vida. Yo na bana na yo. Você com seus filhos. Pe ndenge nini Nzambe akoconserve vie na E yo. como é que Deus vai Pe conservar a libota na sua yo. vida e a vida da sua Tango família? okotambola selon commandement yango nde attachement. Se você andar segundo a ligação, é isso que é a ligação. Nini esalaka Abundamento. mutu oyo azalaki azoprospere. O que é que faz com que um homem já estava a prosperar? Biso na monde ya faveur. Nós, no mundo do favor, Prosperité oyo tozoteya. a prosperidade que nós estamos a pregar Eza te oyo yo oyebi. não é aquela prosperidade que você já Biso sabe. tozoteya prosperité. Nós estamos a pregar a prosperidade, Elakisi oza na yo esclave. quer dizer, você és um escravo ou uma Awa escrava. ezodependre te oza libre ou bien oza Aqui nani. não está a depender se você és livre ou és quem. Elakisi ndenge nini esclave pe akoko prospere Quer par exemple. dizer, como é que um escravo ou uma escrava pode prosperar, por exemplo? Ndenge nini mutu oyo akota na église akoko prospere. Como é que alguém que entrou na igreja pode prosperar? Po liboso ezalaki soki nakoti na Porque église na primeiramente retard. era, se eu chegar tarde na Kotianga igreja, liboso te. olha, não Pardon, me soni coloque na à yo kaka frente. soni. Olha a vergonha. Me awa Mas agora, soki mutu azoprospere se o homem estiver a prosperar, akoki kokóma na retard. ele pode chegar tarde. Balekisi aleki Eles liboso fazem afandi. passar até a frente. Ngai para lokola sentar. otémoigner te nayokaka na Olha, nga eu soni. não consigo Nazala testemunhar makambo porque tenho ebele vergonha. ifo na Tem témoigner. muitas coisas que eu devo testemunhar. Papa bolinga botia boye po. Ndenge nini mutu oyo nakoka kotémoigner te. Eu Bana não kokanisa consigo prosperité tozoteya. testemunhar. Começa a pensar, a Ngai prosperidade que nazala nós makambo estamos a ebele. pregar. Ndenge baninga batémoignaka nayokaka na Do nga jeito que os soni. outros conseguem testemunhar, eu tenho vergonha, eu sinto vergonha. Nayokaka na nga soni. Eu sinto vergonha. Me awa otelemi pe olobi. Mas agora você levanta e Nzambe asalinga falas. boye. Ah, Deus me Elakisi fez aquilo. na- Quer dizer, Na domaine wana naquele domínio, nazoprospere. eu estou a prosperar. Losambo ngai mpenza soki bapesinga Oração, eu losambo. mesmo, quando me dão Na oração, kimi depuis babandaki yo mutu okobondela Os que otikali wana. começaram, você que Me vai awa orar, diz que nakoma você ficou kobondela. ali, mas agora já Awa consigo nakomi kotanga orar. Bíblia, awa Agora já nakoki consigo kosala, ler a nakoko Bíblia, sala. consigo trabalhar, Prosperité consigo na fazer. domaine nyonso. Prosperidade em todos os sentidos. Soki eza na niveau social. Se for num nível social, natambola makolo. olha, eu já andei a pé, já andei a pé. Biloko na ngai nateka makala na ngai nasombi As velo na minhas ngai. coisas que eu vendo, carvão, consegui Nasomi comprar carne de mau na ngai. Carne de consegui mau comprar nakomi na carro de bicicleta, mão, agora bicicleta nasombi bicicleta, moto. comprei moto. Azoprospere. Está a prosperar. Babiloko lokola wana. Coisas como estas. Me awa Mas aqui, lokola biso toza bamodi. como nós somos malditos, malditas, Turu wana basali biso service na confinement. no confinamento nos fizeram um trabalho. Batala position ya modi. Olha a posição do maldito ou uma maldita. Elakisi basimbaka ye kaka na loboko. Quer dizer, só lhe seguram na mão.
ndenge nini maudit akoko Como é que prospérer. maldito Message. pode prosperar? A Ya mensagem. jubilé yango O wana. júbilo é esta. Naza maudit famille Eu sou nyonso. maldito, maldita Eza toda a maudite. família é Mutu maldita. moko te alonga na Nenhuma vie. pessoa venceu na Biso vida. mutu nyonso akufelaka Todos mwana 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 nós, liboso cada bia mibale ya perde o mibale. primeiro filho Biso ao soki segundo okokisi filho. 40 Se bato você nyonso completar bakufi. 40 anos, a pessoa deve Ndenge morrer. nini Como é que okoprospere você deve prosperar kindoki ezali a bruxaria, na okufaka te. mas tu não morres? Bapesaki biso exemple ya Nos deram um Joseph, exemplo do José, ya do Daniel, Daniel, mpe de Nehemi, Neemias. Estra, mpe ebele Muitas bazalaki na bowumbu. personagens que estavam na Bazokoma escravidão bato. estavam a tornar pessoas. Bible elobi namoni A Bíblia diz, esclave azorenye. eu vi um escravo a reinar. Namoni esclave azorenye na Eu vi um bokonzi. escravo a reinar no reinado. Yango nde É prospérité. isso que é a Eza kaka prosperidade. te banyataka yo Não é banyataka yo banyataka yo simplesmente banyataka pisar yo. a cada vez a pisar. Prospérité soki A oluki mbongo prosperidade, ekokendele se poto. você procurar Wana dinheiro para ir mokolo na moko Europa, tokondima ali Nzambe. nenhum dia você Prosperité, vai acreditar em Deus. simba na makolo ya A Nzambe. prosperidade segura nos pés de Jesus. Ata niveau nyonso ozalelaka. Em qualquer nível que tu és, Liloba ya Nzambe a ekotelemisa palavra yo. de Deus te fará Oh, levantar. amen. Soki osimbi liloba na Nzambe Basta otamboli selon segurar a yango, palavra de Deus e andar mikolo segundo a palavra de Deus nyonso babi todos os kokontrole dias. yango soigneusement. Você Est-ce que vai awa natamboli controlar selon yango? cuidadosamente. Quer dizer, será que Na aqui ndako na andei yo na bem? voyage ntango ozolala Na esika nyonso viagem, ozali. quando dormir, em qualquer Liloba lugar na onde Nzambe você ezala estiver, que a attaché na palavra loboko de na yo, Deus na esteja kingo na yo, na ligada mbunzu na yo, nas suas mãos, na na sua makolo na testa, yo, na nos seus motema pés, na yo. no seu coração. Bongo É okoprospere. ali onde você poderás prosperar. Mais lelo ezali Mas teme ya hoje moi é o tozopesa. tema do Teme mês. ya moi ekendaka de père na jubilé. O tema do mês vão junto com o tema do júbilo. Eza eloko moko toteyaka. É uma coisa que nós pregamos. Totelemi Vamos nos levantar. totanga liloba na Nzambe. Vamos ler a palavra de Deus. Nazotanga kaka français. Somente vai ser lida a palavra de Deus em francês. Yo oza na portugais, oza na lingala, Você oza que tem na lingala, português, olandela qualquer kaka língua, wana vai esika seguir. oza. Onde estás? Soki oza na Bible te, Se não tiveres a Bíblia, problème eza te yo olanda não tem lecture. problema, você siga a leitura. Totanga liloba na Nzambe na Vamos mukanda ler ya a Jacques palavra de 1, Deus no livro de Tiago 1, 1 jusqu'à 8. 1 até 8. Tokosote 21 kino na Vamos 24. pular 21 até 24. Jacques 1, Tiago 1, verset 1 jusqu'à 8, versículo 1 até 8, virgule 21 vírgula 21 jusqu'à 24. até 24. Adresse et salutations. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Les épreuves et les tentations. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 21, 24. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole
et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Tufandi. Podemos nos assentar. Thème na biso ya moi. O nosso tema do mês Ezali la réflexion. é a reflexão. La réflexion. A reflexão. Po mutu akangama na makolo ya Nzambe. Para o homem estar ligado nos pés de Jesus, Il faut azala mutu oyo azo réfléchir. deve ser aquela pessoa que está a refletir. Il faut azala mutu, hein? Deve ser homem. Po mutu atambola selon ba précepte ya Nzambe. Para o homem andar segundo as leis de Deus, Il faut azala mutu oyo akanisaka. deve ser aquela pessoa que pensa. Soki okanisaka te. Se tu não Na pensas, bana kokangama na makolo ya Nzambe esali nini? começar a estar ligado nos pés de Jesus faz o quê? Awa attachement Aqui a ligação po andire ba souffrance. para você Ou resistir andire o inimigo sofrimento Satan. e resistir o inimigo Il Satanás, faut mutu oyo areflechisaka. o homem deve refletir. Il faut mutu azala oyo areflechisaka. Deve ser aquele homem que costuma Po oyebi ka oza refletir. esclave. Você sabe que és um escravo, Mais détachement de partage na yo. mas a desconexão é a sua partilha. Elakisi okanisaka te. Quer dizer, você não pensas. Bon moto eza te. Não há humanidade. Définition, c'est l'action de l'esprit qui Definição, réfléchit. ação do espírito que reflete. Soki oreflechisaka olingaki Se você refletir, oyeba pourquoi na kuandire ba makambo nyonso nazomona nazooblige kokangama epai ya Nzambe. C'est l'action de l'esprit. Wana eza bomoto te. Ali não é uma humanidade. Esprit qui É um réfléchit. espírito que Moto reflete. afandi A pessoa está aí azokanisa. sentado, está a Anga ye, pensar. bio Eu, ye. esta Makambo oyo vida, nazomona as ye. coisas que eu estou a Makambo oyo ndenge ver, do ezokendele. jeito que as coisas estão a Anga caminhar. ye. Eu, Babiloko lokola wana. coisas como estas. Esprit. Bomoto Espírito te. não é uma Oya mouvement ya bato humanidade, nyonso wana. movimento de todas as pessoas. C'est l'esprit. É um espírito. L'action, il é uma faut ação. esprit esala O espírito msala. deve fazer o trabalho. C'est l'action de l'esprit qui É uma réfléchit, ação do virgule, espírito que reflete. Méditation. Vírgula, a meditação. sérieuse, virgule. Seriamente. Vírgula. Méditation ya GT. Não é meditação de brincadeira. Elakisi soki ofandi Quer wana dizer, quando você sentas, makanisi omemi awa Nzambe você leva ndenge Deus. nazomona Do boye jeito que eu estou a soki ver assim, natikali boye se eu permanecer eske desse kokoma jeito, boye te será que não vai tornar nakokosala assim? nini O que ndenge é que eu eza devo awa fazer do makambo jeito oyo que eu estou? nazoyoka As wana coisas que eu estou a ouvir, ndenge do nazosantire jeito que eu nzoto estou a wana sentir. ngai papa na ngai ye moko moto abana osentir O meu pai, ele próprio quem estava a sentir. mama toyebi te papa Mãe, não kokufa sabemos, pai, te você não vai morrer. alobi mama Mãe, nzoto ezoboya olha, o corpo já não quer, está a negar. méditation sérieuse Meditação séria. eske ntango nazalaka nzoto oyo nayokaka Será yango que quando ndenge eu nazoyoka sinto, é da mesma ata forma que eu boyoki estou oyo a nazoyoka sentir, pasi vocês podem ouvir que eu na estou a sentir forsaka na dor. telemi Eu me ata forço nazoyoka para pasi levantar, mesmo que tenha ata dor, sha ya pamba mesmo namelaka chá que me eu awa tomo agora, ndenge do nazoyoka jeito que eu estou a wana sentir, méditation ali é a meditação. ezali action ya É uma esprit ação do espírito oyo que ezoreflechir está a refletir. ata nayokaka boye te Mesmo que eu sinto, mas dessa méditation forma não. sérieuse Uma meditação mutu aza seriamente. concentré A pessoa está ya koyeba concentrada nzoto de oyo poder conhecer o corpo. oyo ya solo Será mpo que na é biso verdade? soki olobi Porque nazobela a nós, se tu dizer bakoyebi que estou so doente, ezaki vão te mokolo falar, ya solo é a idade, yo é moko verdade. ntango osali Você méditation próprio quando sérieuse faz a meditação seriamente, eza age moto será que é ezobelisa uma ngai idade que está me ou bien fazer eza malade doencer ou é mesmo doença séria? ndenge ozomona Do jeito que está méditation uma sérieuse meditação eske séria. mutu normal azalaka Uma pessoa ndenge ngai naza normal.
É, do jeito que Até eu fiscal azwaga mesmo biloko. que fiscal costuma fiscalizar. Pona nini fiscal a ayaka kaka mercadoria. mukolo Por que ngana que o fiscal zoya? vem do Pona do nini dia que fiscal está soki vendendo? baninga Por que que o balandi? fiscal, quando os outros Pesa cedem, san kwanza dá azongi 100 biloko. kwanza, vai Me devolver a yangai te. mercadoria. Mas as minhas Bongo soki mercadorias a não. fiscal azwaki. Agora, se do fiscal Bongo tirou, mwana kendaki na lufu bazwi e biloko o ndenge filho nini. foi no Louvre lhe tiraram as Bongo coisas turu como? na kenda na nini ndenge E nini da vez que bazwanga eu fui nini. lá, como é que me tiraram? Méditation Quer dizer, sérieuse. meditação Era que se séria. exerce sekite. Quer dizer, não é Nazo mediter brincadeira. servir Eu estou a nanga. meditar sobre a Sir minha social vida, nanga. sobre a minha Sir vida makambo social, nanga. sobre as minhas coisas. Tango okozwa esprit ekopesa yo ekotalisa yo. Quando o Espírito vai te mostrar, Yango ekotinda yo. é que vai mandar-te. En tout cas, il faut nazala attaché na. Realmente eu tenho que estar ligada. Yo soki ba yote eza bongo. Angola nyonso eza Toda bongo. Angola é assim. Il faut kozala sérieux. Tu deve ser. Il faut kozala estar méditation sério. eza très différente na A lecture meditação é courante. diferente com uma leitura corrente. Eh, problème eza te na moni déjà Não vu. tem problema, eu Soki já balobi vi. kende na matiti oye na Você vai no matiti. Capi, você Oh, vai no Florence Capi. alobaki soki Mas oye ata Florence 2 disse, heures du você temps. Ata 1 vier, heure du pode ser temps. 2 horas do tempo, 1 hora do tempo. 1 heure du temps. 1 hora do tempo. Tango ofukami Quando wana. você ajoelha-te, Omedite. meditar, Eloko oyo découvrir wana. o que você Yango descobrir ekotinda é yo. que vai te O mandar continuer você prière. continuar a Lobi oya oração. E lisusu. no dia seguinte para você vir Méditation novamente, uma sérieuse meditação séria sur ma vie. sobre a minha vida, Vida na a ngai. minha vida, Ndenge do jeito que ezokendele. está a caminhar, Ndenge ezokendele. do jeito que a minha vida está indo. Baleki na nga. Os meus irmãos, Bayaka yo yaya ndenge nini ya que tipo kombo. de irmão Bayaya mais bazalaka na velho que tu mbongo. és? Os irmãos mais Balobi velhos têm dinheiro, ata falaram. baseki Não ata podem bakei zombar, ata yo podem moko ir. seki. Tu próprio pode zombar. Il faut Tu kofanda deve kolobe te eza sentar ya a solo. dizer que olha, realmente é Bafinga verdade. nga boye Me ofender desse jeito, wana mpo naza na eloko na maboko te. ali é porque não tenho nada nas mãos. naza oblige Eu komedite sou obrigada de yaya nde meditar. asungaka É o baleki irmão na mais réalité. velho que ajuda os Oh, menores amen. na realidade. É assim. baleki bakosunga yo me yaya nde Os il faut. menores vão te ajudar, mas Oh, o irmão mais eza velho bongo. é quem deve ajudar. Il É faut assim. papa nde asunga bana. Pai é quem deve ajudar eza os bana filhos. te bakosunga Não são papa. os filhos que vão ajudar Papa o pai. kosunga O pai bana. vai ajudar os filhos bongo bana e babongi depois quando os filhos vão melhorar, wana bana bazosunga papa te. ali os filhos não estão a ajudar o pai. Mutu asunga ya liboso. Quem ajudou Oh, primeiramente, oh. Est-ce que mwana asungaka papa? será que o filho ajuda o pai? Hein? Soki akanisi Se ele Soki se pensar, apesi eloko epai ya papa. vai dar alguma coisa no pai. Soki akanisi Se o filho pensar soki alingi te e se ele não eza quiser, lelo na bana osola na moto é nini. hoje que eu estava a conversar com alguém. alobi ngai kutu kosenga bana soki eu nani até nani pedi wana filho, eu, é quem? o nga nasenga bana Eu pedi okoyoka soki filhos, nani vais ouvir isso aí? wana bino Ah, é você. Estere Estela, oh Estere Estela, yebisa mobali na yo wana fala naquele teu marido. ke tosombela mama miliki Vamos comprar leite para mamãe. evodi ozalaka te ntango nalobaka Você não fica ali Estere quando eu falo? yebisa mobali na Estela, yo fala naquele teu marido, ke sombela mama miliki compra leite para mamãe. eske nasali masumu Será que eu cometi pecado? eske nga nasali masumu Será que eu aza cometi makango pecado? pete yo osengaka epai ya Também makango não é namorado. otindaka mwana na yo Você epai ya pede no makango namorado, você manda a sua filha para pedir no namorado. yango nde ekomi masumu É isso que torna o pecado. yango ekomi masumu É que torna pecado. nga nayebi estere asalaka mosala estere Eu sei que a Estela trabalha. estere tikela biso ata mbongo wala Estela, não deixa só dinheiro para nós comer. Não, tia não, tia não tem não, tia, não tia tem. não tem Não tem, não Oh, tem, tia. tia ngai tia É, tia, não tem. Tia Flora, não tem. tia Flora não tem Tia Flora, não tem. estere pensa biso Estela, ata nos mbongo dá só tos- pelo menos dinheiro. para nós não me comprar. pagaram você não me pagaram não. não me pagaram Não, toma ainda não me pagaram. vou te mandar 1000 Olha, vou te mandar 1000 kwanza. 1000 1000. 1000 Vou te mandar 1000. me dá Ah, aquele dá 1000 então, me dá, dá dá. Me dá então aqueles 1000. soki naza na 2000 na nga na Se eu bakisi tiver 2000 ezali su e 1000 aumentar aquele 1000, E come vai combien? permanecer em 1000, agora fica quanto? 3000. interesseira yo soki bapesi yo 1000 oboyi Interessera yango quando te dá 1000 ngai nazosenga apesanga mbongo soki opesinga 1000 1000. namoni johnson koleka ngai te apesinga 500 ekomi combien Torna quanto? rifeo 3.500. olia komelaka somba nguba yo Você moko come, bebe, compra Então- nguba sozinho.
Réflexion é. Reflexão. Tango kosenga mwana pesi yo milite. Quando você pede ao filho ou filha e ele não te dar os 1000, Mukolo yango olala enzala. naquele dia você Mukolo dorme yango com fome. nanzela Naquele montanha dia, olimo até okende o okende monte que você okete. poderia subir, Ela não vai quis subir louco mais. wana. Quer dizer, aquele Etinda tipo yo de na assunto na é que reflexão. vai te mandar na reflexão. Yokolo bate mwana pesi E não ngate. diga que a filha ou filho não me deu, não. Eloko wana. Aquilo Ya é que vai kozanga mandar kopesa yo a wana. falta de te dar, Etinda yo sala é nini. que mandar você refletir. Batu ya Kikongo kwanga ya mnyinga su ya lingala. Nini liboke. Wana ya mwana na yo wana mobali na yo wana ya mwasi na yo wana ndeko na yo Reflexão. Reflexão. Liboke ya mnyinga. Yo pe uturublaka batu. Você também costuma Zaka ka ozoke na mobembo na rifem. Vai numa Aí viagem eu com me o filho, mite. porque ele sabe que Me yo você nzala não levou, makasi. mas você com muita fome. Rifem olobini kasi olobaki toke na nzete ya malili wana. Tokende mwa liboso. Lokola eza ya yo te. Como não é teu, Kisi mate muito bom ter rolobete awa na longe pois jura preço. Porque dia após dia reflexão para reflexão. Lobi essa parabólica se tozo continue. Meditação seriosa na o Itália macambo zo vive. Naquilo que você está a viver da sua vida. Il faut méditer. Tu deve meditar. Na ndenge ya vrai. Num sentido verdadeiro. Ezali considération attentive sur quelque chose. E louco na zona il faut na considérer. Mas aquilo que eu estou a ver eu devo considerar. Nós vamos considerar. Eu estou a considerar. Era que isso que sai ango pamba teu. Quer dizer, não faça passar por em vão. Est-ce que message est okende? A mensagem pourquoi na matache na kwandire? Por que eu devo me ligar? Por que eu devo persistir? Il faut na considérer avec attention. Considerar com uma atenção. Vi oyo ndenge ezoleka. Makambo. Não faças passar. Nkolo na yaki. Naquele dia eu vim. Nakuti porta ya kufungola. Encontrei porta aberta. Nazotuna est-ce que na bossa na ki ou bien nini? Lelo deuxième jour. Lobi kuna lundi. Na segunda-feira. Lundi. Segunda-feira. Tozaki na ndeko moko. Estávamos com Deve soki aye déjà. Aya tour ya liboso ba mema ye. Vinha pela primeira vez, litroceira. Amonaka nazana zemi na bana 6. Viu que eu estava grávida com 6 filhos. Moto azana bana te. Mas akufera bana mibale. Não tem filho, perdeu 2 filhos. Libala epanzana azana libala msusu. Estava num outro mena ndoto azana mobali wana liboso na bana 6. Na zemi ya 9 mois. Aye premier jour awa totie ye tosali ye msala. Nós lhe fizemos o akeina ndako. Nzela libumu ebandi kovimba. A barriga ebandi kovimba lokola. Grávida. Grávida. Kaka ndenge auti montagne. Da mesma forma que grávida, ela saiu premier jour, grávida. Primeiro dia, grávida. Aqui na padaria. Foi na padaria, grávida. Oh, grávida. Ngai, come grávida. Eu estou grávida. Mobali na ebandi kovimba. O seu marido começou a akangie foto, ba foto tozana ngwao. Fotografia, as fotos nós grávida. Grávida. Eza nini? É o quê? Na butu. De noite. Pô, lota mobile na ye akala. Porque ela sonhava o seu primeiro marido, o marido antigo. Bazo melissa, biberon, mapassa. Biberons, gêmeos. Abegi mobile na yaka. Chamou seu marido, vem. Eza nini espetáculo? É um espetáculo. Akangie foto. Ele tirou foto. Alali. Dormiu. Amoni mobile na ye wana. Viu aquele seu marido? Oya kala. O marido anterior. Aye. Veio. Alobi yo zama yele asekie. Você mesmo é tão sábio. Lelo mati na montanha. Hoje você subiu no monte. Primeira vez. Na libala ya sikaza déjà 3 ans ao conservar-te. No novo lar, ela já tinha feito 3 anos sem engravidar. Ozama yele. O marido anterior disse: o mati na montanha. Subiste no monte. Zoa. Pega. Azui sandália. Pegou sandália. Apecie. Lhe deu.
alobi sandale po montagne eza na bapiko ebele. Porque monte tem muitos picos. Olataka sandale Para oyo. você começar a usar essa sandália. Ozwa zemi. Para você engravidar. Obota. Para você nascer. Po ngai pe na bala Eu deja. também já casei. Na bota deja naza na E bana eu já mibale. nasci, tenho 2 filhos. Alamuki. Ela acordou. Zemi wana ya butu. Aquela gravidez de noite Eza lisute. já não havia. Oh, amém, église. Balobi considération Disseram que é uma consideração attentive e alicance louco. sobre algo. Era que se muninga Quer oyo. dizer, esta Tango amona irmã, kana nazana mobali na quando ela nga, costumava nazana ver bana que nazana estou com meu zemi. marido, Tango tenho filho, considere estou grávida, yango. quando ela Baye levou a kotika ye sério, awa. vieram me Batali trazer aqui, siye. lhe mostraram. Nzoka mobali wana ye Afinal de mutu azalaka contas, na aquele ye. marido é que Lendi estava com tozalaki ela. na ye awa. Segunda-feira Alobi estávamos na com biso ela boye, aqui. Ela alekaki me disse o liboso ya seguinte, bato ela alobi. passou frente e falou, Nalalaka. olha, eu Omoni durmo. eloko oyo Estava oreflechisaka vendo te. que você não costuma Oyo fazer ekoka fetiche, kotinda yo ozala que attaché na poderia te Nzambe. mandar e você está ligado com Alobi Deus. nalalaka Ela disse, eu bolimbisa durmo, perdoa-me, nalamukaka eu sous-vêtement eza acordo, mopanzi. a minha cueca está Alobi ali de lado. lelo Ela bapapa falou, lendi assim, lokola lelo segunda-feira como nalalaki hoje, na eu bilamba dormi com roupa. nalamuki Quando eu sous-vêtement eza acordei, kuna. a minha cueca estava de Mama lado. natuni E o mobali meu na colar ye também lá. nalalaki Pergunta nde ao seu alobi marido, onde olalaki que eu na dormi? bilamba Ah, você dormiu com roupa? alobi lelo Hoje, nalamuki eu na acordei, bilamba nalalaki a nango roupa que eza dormiu mopanzi. comigo estava de lado. balobi il faut considérer Disseram que tu deve attentivement considerar eloko oyo atentamente ozomona aquilo que você está a yo biloko nyonso presenciar. olekisaka Você likolo costuma likolo fazer likolo passar likolo todas as coisas. eloko ekoka kotinda O que yo poderia te mandar oreflechir você a sirvi na refletir yo sobre a sua vida, bamakambo oyo as ozomona coisas que você na está kotire a ver. attention na Olha, eu eloko vou tirar x atenção numa eloko coisa oyo namona yango une numa fois coisa nalekisi Y. yango Já vi essa deuxième aqui tour pela primeira nalekisi vez. yango Segunda troisième vez, passar, tour terceira vez. oyo nini nalingi Olha, namona isso é que eu quero ver. soki otuni Se nzambe você perguntares a Deus, akoyebisa Ele yo vai te falar. esprit nini Qual é esse tipo de espírito? na famille na biso Na nossa família, ngai na mama lektiesa toza na libala eu com a mamãe Teresa estamos no lar. tobotama 9 Nós fomos nascidos 9. mibali 4 4 Baixo homens 5. e 5 mulheres. bato nyonso oyo babala Todas as pessoas que casaram, baoyo nyonso oyo mosusu babala todos os outros me que já ngai que kaka na casaram, mama mas lektiesa eu e a mamãe nafanisaka bana Teresa, na ngai que eu faço sentar as minhas Esperança, filhas, meus Yoka. filhos. Esperança, ouça. Naomi yoka Naomi, Esther ouça. yoka Stella, ouça. Selina yoka Celina, ouça. mana Lídia Ei, yoka filha da Lídia, nakobenga ouça. bawana bo Eu vou yoka ligar aquela aí. biso Ouçam. toyebi Olha, oyo eza nós, esprit essa aqui é um espírito. eza esprit É um espírito. réflexion yango A wana reflexão é essa. oh amen réflexion sur A eloko reflexão oyo sobre ozomona algo que você está a etinda ver. yo kozala Deve attaché te mandar e você está biso ntango ligado. tozokola Nós, timuna quando aza na estávamos bana a ya crescer, kitoko antuka Timuna tem masanga lindas kolemba kolemba mulheres. kolemba Bebida ele mesmo vai yo moto cansar. omela yango Você quem bebeu. biso mibale toza na libala Nós, as duas que estamos ye no lar, pe trouble ifo ela nzambe também, a kaka perturbação só deve ser parcours na ye Deus. ifo Todo nzambe o seu kaka percurso é oyo somente alanda ngai Deus. abala abota Que me seguiu, akenda casou, atikala aza nasceu, ye foi. moko oyo mosusu Ficou alanda ye sozinha. abala A outra abota também casou, akenda nasceu, oyo foi. kadete abala A abota caçula casou, akenda nasceu, foi. bango nyonso Todas elas. ekomi esperance Agora ficou a esperança. tokomi na turi esperance Chegamos na vez da aboti esperança. misato Nasceu mobali asali três. ngai mobali asali O ngai marido me fez. nalobi bomoni Eu falei, eloko estás a wana ver aquela coisa? awa naomi bomonaki ye Aqui agora vocês viram a Naomi. ngai nakendaka na nga kote ya bato mosusu te Eu não vou ngai no nazalaka lado kaka na dos kote outros. na Eu ngai fico no meu lado. nazalaka kaka na kote na Eu ngai fico no meu lado. olingi oli te Tu queres il faut lutar, réfléchir tu deves attentivement refletir oh atentamente. eske bozolanda Vocês estão a seguir. nabi te oyo eza Olha, esprit essa aqui é um espírito. esperance oyo eza Esperança, esprit essa oyo aqui é um espírito. naomi oyo eza Naomi, essa esprit aqui é um espírito. eza esprit Espírito. lobi kuna ayaki na ndako Há dias atrás Jeudi, veio em aí casa, aqui pri- quinta-feira. quinta-feira Jeudi, quinta-feira. mercredi Quarta-feira. ayaki ntango basali ye misala ye na Quando lhe montane fizeram aleli trabalho, aleli veio no mama monte, chorou, nazobima chorou. na bilekele na Mama, ndako estou a sair, nakotisa passa kuta em inga casa. nazolala na Me bamoi encontrei, wana estava a pasi dormir de dia. kota Entra. nabandi koyebisa ndenge Eu nazoloba comecei a oyo falar do jeito na que eu estou a falar. detaye na detaye Eu naomi detalhei, biso Naomi, esprit nós, eza kuna o eza boye espírito boye que está boye ali boye é assim, soki assim. ebandi bongo Se começar bato assim, nyonso basalaka todas as masumu pessoas que bato cometem nyonso pecado, soki todas ekomi as pessoas, soki osali boye obala se te você fazer assim, não vai eza casar. esprit É um espírito. esprit wana Aquele naomi espírito, Naomi, il faut kobuka yango deve quebrar sikoyo agora. biso nyonso toli te Todos nós vamos toza na lutar. eloko te toza na Nós mutu não te temos ninguém, me não toza na temos nada, mas nzambe nós temos Oh. Deus. bozoyoka Estão a ouvir?
Sur quoi yo réfléchir? Sobre o que você Olha vai que refletir. sate. Não faça Ele passar. gonzole que O sawana. que você está a fazer passar Ya onde é louco. é aquilo Ekola que é algo, capé. porque cresce também. Muito azo réfléchir A te. pessoa não está a refletir. Esse problema tem? Ah, não tem problema. Toliaga na biso. Nós comemos. Tozanga eloko a comela Nós não te. faltamos nada de É. beber. Não. So yo tiga Se libongo. você permanecer desse jeito, Eza eta malere. é um estado Awa na miserável. montagne como so yo Aqui no tiki li monte, kambuana na se niveau você wana. deixar aquele assunto naquele nível, Ego tiga la kaka. vai permanecer naquele nível. Tolanda. Estamos assim. Eloko ozo négliger Que wana. você está a negligenciar. Ozo réfléchir sur yango Você não te. está a refletir sobre Yo aquilo. kanisi nege to vani wana bana pensa réfléchir que sur. nós estamos Ou bien sentados, yo começamos a moko refletir. o Ou futi você tike próprio oyo fandi. pagaste o Makambo na transporte, zomona. vieste, Eza sentaste. yango Olha, te. as coisas Jamais. que eu estou a ver Yana não bino é bosakana na enemi. Vocês que Ngai brincam tango com na o beli inimigo. paralisia. Eu quando dormi a paralisia, ngai. eu Na bana konguluma. começar a gatinhar. Ngai. Eu Na bana konguluma. começar a gatinhar. Ngai babalusa ngai. Me girar. Soki na lali awa. Porque se eu dormir aqui, Ba changer a position. me trocar a posição. Il faut zela mutu mususu ayo changer a position. Ngai na tango la contre miri jamais nzambe. Jamais na sali trop na yo. Ngana travailler trop na yo. Jamais eta oyo na boyi yango. Jamais eta oyo te. Na fanda kanzala pona zoko ko simba ta eloko akolia te. Loboko ezoboya ko simba. Ata ko brosser ya pamba na simba ta brosser jamais. Position oyo te. Nzambe eta oyo te. Nazo réfléchir sur likambo ekweli ngai. Nzambe azalaka likolo. Deus está lá em cima. Oh, nzambe azalaka likolo. Deus está lá em cima. Nzambe azalaka likolo. Deus está em cima. Ayokaka mawa bato nyonso Ele bazwa tem consciência ya likambo na misericórdia de bango. todos aqueles que têm a consciência dos seus assuntos. Ayoki kende na montagne nasala o Ele faveur. disse, vá no monte, farei-te o favor. Nakosala o Eu vou faveur. te fazer um favor. Po nga moko nazo Eu réfléchir. própria estava a refletir. Ngai oyo natambolaka Eu deja. já andava. Baba na kochanger nga Começar a position. me trocar Na bana posição. kotambola contre mi. Começar a andar contra Basimba nga na parede, loboko batambwisanga segurar-me pela mão e me jamais. dirigir, Position jamais. oyo te. Essa posição não. Oreflechisaka te. Você não reflete. Sur likambo na Sobre o seu yo. assunto. Ozomona ozalaka mwana Você está a moke. ver que és criança. Yo kanisi nani abotama mukolo. Pensas, quem foi nascido mais Ntango velho? ozo négliger Quando eloko você wana. está a negligenciar Nani aquele abotama assunto, mukolo. quem é que foi nascido mais velho? Nani ou abotama adulto? mukolo ndenge ozoyoka. Quem foi nascido adulto? Eloko ozo négliger O wana. que você está a Age oyo negligenciar, mikolo baza nango. a idade que os mais velhos têm, Soki nzambe asungi yo. se Deus te Lokola oza ajudar, liga okokufa como te. és da liga, não vais morrer. Oyaka na liga soki Ah, okimi você te costuma okokufa vir te. na liga, não vai morrer. Soki Você não ozwi fugir. consciência ya likambo na yo Agora, se te. tu não pegar a consciência dos seus assuntos, Yo mpe okokola. também vais crescer, Okoma lokola biso. também vais ser como nós. Ntango bana na yo bakosenga yo. Quando seus filhos vão te pedir, Mama nini azalaka na eloko akopesa bana te. mãe não tem nada para dar nos seus Papa filhos. nini azalaka na biloko Que tipo de akopesa pai bana que te. não tem nada para dar? Yaya nini azalaka na eloko Irmão akopesa mais bana velho te. que não tem nada para dar Yo aos mpe seus okokoma na irmãos age ya bayaya. também terás Yo a mpe okokoma idade na de age ser ya mais bapapa. velho. Também terás a idade de ser pai. Bana oreflechir sur vie na yo. Começa a refletir sobre a sua vida. 10, 11, 12, 10, 13, 11, 14, 13, 14, 15. 15. Ozokende. Você está a Vie caminhar. ezokende. A vida está Yo mpe indo. okoma mokolo. Também vai ser mais Lokola velho. bamama Florence. Como Mama Mama Florança. Florence mpe bazalaki bana Mama mike. Florança também era criança. Ntango tozosala misala ya na bamama. Quando nós estávamos a fazer trabalho com as mamães, Na kati ya bamama. dentro das Ntango mamães, nabalisika. quando eu casei, Leki azalaka recentemente, wana aza na 21 eza ngai. a menor Bamama bato que nyonso estava bamama lá po era kiliki eu, ya porque biso eu wana tinha ezalaki 21 anos bamama de ya idade, mikolo porque mikolo. tudo era das Nga mamães na ye na mais velhas. koti. E eu cheguei Ngai kaka leki. Eu era a única Ondima te nga mpe na menora. kokola na koma na ajo. Não vou acreditar que eu também poderia crescer e chegar nesta baninga na nga idade. nyonso balanda mpo nga mtu na kota. Meus irmãos, Eza se kiliki ya bamama eu é mikolo quem mikolo era mikolo. culto das mamães. Soki ozwi conscience te. Se não oyo pegares a nazosala lelo consciência, mpo ntango nazalaka deixa eu na ajo trabalhar wana hoje, porque quando eu tinha aquela idade, nakota na bonzambe. eu entrei na divinidade. Me yo oza bebe, oza Mas bebe, você oza és bebe, bebê, oza és bebe, oza bebê, és bebê. bebê, és bebê. Réfléchir, Reflexão. considérer attentivement Considerar atentamente likambo na yo. o seu assunto. Mwasi mpe asalaka eloko. Mulher também faz algo. Mobali akokufa tikeli yo O bana. marido vai Mobali morrer e mpe te asalaka deixar eloko. filhos.
Exato, mwasi akufi na tongo. Não porque a mulher morre de manhã. Mobali na tongo ifo aluka mwasi mususu. O homem de manhã tem que Po procurar ayebi te ndenge nini não akodirige bana. sabe como dirigir os filhos. Refletir. Reflexão, Siri likambo na yo. refletir sobre o seu assunto. Ngana zoleka na ngai. Estou a passar. Ifo kanyisa mingi. Deve pensar bastante. Ifo ko developer. Deve Likambo ozomona. aquilo que você Kokomisa está ngo munene. fazer. Bongo ye mobali oyo akendaka soki akei. Esse marido quando 4, vai, 5 mois après atindi 4, 5 mbongo. meses depois manda os Mukolo valores. akokende No inane. dia que ele irá 1 ano, Ekokoma ndeni. vai ser como? Point d'interrogation. Ponto de interrogação. Montagne oyo eza cheio na nyonso oyo Este moto akoluka. monte está cheio de tudo que o Jacques homem alobi pode bandeko na procurar. ngai. O diabo disse, meus irmãos, Bomona yango lokola sujet ya esengo. vejam como Esengo sujeito de ekoka. alegria, uma alegria Baepreve, bastante. makambo As oyo nyonso provas, bozomona. essas coisas que vocês Bakoki estão a ver, kuexpose bino. podem ser expostos. Bazokuexpose bino. Estão a vos expor. Mukolo wana tolobi. Naquele dia nós falamos, Ete bakuexpose yo. vão te Lokola oza expor malfaiteur. como és malfeitor, Bakuexpose yo. vão te expor. Mwasi mobimba avandaka na ndako te. Mulheres Mobali ficam em mobimba casa, asolaka homens, kaka na basi wana só mpona conversa mosala na com nzambe. mulheres. Ali Balobi acerca do trabalho de ifo Deus. kosepela Mas eza disseram, sujet ya devem esengo. alegrar-se porque Esengo é um mpe ya sujeito de ndambu alegria. te. Não é uma Eza alegria esengo ekoka. pequena, mas uma alegria Baepreve bastante. oyo bozomona. As provas Ona que yaki estão a mobali ver, asopeli nga mai eu mpo vi, nakendaki o eglise. marido me atirou com água Nazwaki porque eu mbongo fui mpo à igreja. nakende. Eu tirei o Tobandi dinheiro. kobunda. Começamos a Balobi lutar. ezala Disseram sujet ya que esengo. seja um sujeito Esengo ya de ndambu te. alegria, que não Eza seja ya uma alegria kokoka parcial, mpo na mas que nzambe seja uma oyo. alegria bastante Na acerca attachement ya desse nzambe. Deus. Na ligação com Bamakambo Deus, ebele. muitas coisas Tosala yo lokola mwasi ya que Job. vão te fazer como Finga a mulher de nzambe, Jó. longwa na Ofenda a Deus, integrite. saia na Finga ye po integridade, kufa kaka. para você morrer. Boyeba ete Saibam que baepreve ya kondima na bino as provas da vossa fé ebotaka patience. produz Lelo a basali nga boye. paciência. Pardon. Hoje me fizeram assim, Nakozongisa olha, por te. favor, não vou devolver. Baloki nga Me boye. enfeitiçaram desse Nakokende jeito. na ndako ya nganga Olha, te. não vou na casa do que Bayibi bater. nga boye. Me roubaram Nakofinga assim, mutu eu não te. vou ofender Balobi ninguém. babiloko Falaram wana coisas como essas ekobotisa vai patience. produzir a perseverança. Naza patient mpona yango. Olha, eu sou Bongo mokolo ya paciente. liboso yango oyo Será que esse é o primeiro dia? basala na bango, Eles podem banyokola na fazer, bango. eles podem Bongo não mokolo ya tratar. liboso yango oyo. Será que o primeiro dia Amen. é hoje? Amém. Balobi baepreve ebele wana Essas ya todas kondima provas da mpo oza fé, na bondimi na porque yo você tens a sua ebotaka fé, patience. produz a paciência. Yo kozala na patience te soki omoni eloko te. Tu não vais ter a paciência se não presenciares nada. Ifo eloko ezala. Deve haver alguma coisa. Naza patient na yango. Olha, eu sou paciente acerca Problème disso. eza te kosala Não eloko tem te. problema, nada fará. Osala eloko te mutu oyo Nada nasalaka ye fará. bolamu Aquela pessoa me que ye fez o bem, azozomiselanga mas ele só mabe devolver a maldade. osala eloko Olha, te não vai fazer naza nada. patient na Eu sou ye. paciente com ele. Il faut Tu réfléchir. deve refletir. Épreuve nyonso elongolaka yo na Toda bonzambe prova te tira elongolaka yo na na divindade, bonzambe te tira na divindade. épreuve nyonso Toda prova. balobi il faut réfléchir mutu aza attaché na makolo ya nzambe il faut azala patient mpo na Job 42 no Job 42 balobi nzambe azomisela Job nyonso oyo azalaka nango me yo mwa eloko ya moke na nzala edetachaka yo nzambe ayoka yo mawa mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Patience. Il faut ekokisa. Eza te ngai Job nazali patient na bapota, nazali patient na maladi, nazali patient na bozangi ya mbongo ya bana. Nanu nazwi te eloko epai ya Nzambe. Patience esilinga. Balobi kino patience ekokisa mosala na yango. Nalongi ye. Nazali patient kokende na montagne butu moi. Ngai na bana kokende montagne butu moi. Nazali patient ntango Nzambe alobi. Ata nazwi te. Nazali patient. Nayebi ete Nzambe akosaka te. Nzambe akosaka te. Alobaki 10 jours. Alobaki 20 jours. Nzambe akosaka te. Nzambe akosaka te. Deus não mente. Il faut patience. Deve haver a paciência. Biso tozosala tozokitisa temple. Nós estamos a fazer descer Biso o na tempo. yo tozokitisa temple.
Ou nós, Fiscal akoya, fiscal fiscal asenga virá, biso $150, nos 150 pediu mil. 150 mil. Tango tozobanda Quando nós penhel. começamos o PNL. Abanda na 900. Começando nos 900. Tu disse que tem que nos E nós 150. discutimos até Tu viu 150. 150, tu Pegamos pesi. 150 Balobi kino, disseram tu como na deuxième niveau. vocês vão chegar no Bongo, segundo nível. só que tu zo sala elo como E se sus. nós tivermos Bongo a fazer tu uma pesa outra bongo. coisa, ali vamos Tu dar sali, tu dinheiro. sali. Trabalhamos, Fiscal trabalhamos. bongo assim a zoa. Fiscal já recebeu Me dinheiro. biso to yebi ete Mas eza nós eloko sabemos batonga que tem deja. algo construído. Tu za na affaire na Nós fiscal não te. temos problema com Fiscal aza na affaire na Fiscal muntu oyo. tem problema com aquela Aquela pessoa ye. que lhe criou. Fiscal mbongo azwa. O dinheiro ele recebeu. Bo pesa César oyo eza César. Pega César aquilo que azwi César deja. deu César. O César já alandi. recebeu, ele Aya seguiu. abotoli ba instrumento Veio, nyonso. pegou todos os instrumentos. Tokei. Nós fomos. Bo pesa 50 mil. Dá um 150 Yambalo oyo mil. bo Dessa kule vez, beton. vocês Kino podem bokosilisa. colocar betão Soki até bolingo osala terminar. niveau Se vocês mosusu. querem construir Bongo um outro nível, bobenga ngai depois fiscal. ligam a mim fiscal. Tozwi mbongo Nós topesi. pegamos o Bazongisi dinheiro materiel. deles, pegaram, Lendi pegaram, bamason bakoti. Segunda-feira, Bakomi os na pedreiros 11h. entraram, chegaram Escalier às 11 horas, bazosala. a escada que Nanu estava todedie yango construída, te. ainda não Fiscal dedicamos. aye. O fiscal Amati fez, likolo ele escalier. subiu por cima da Amati escada, likolo. subiu lá em Azwi cima, ba instrument pegou nyonso. todos os materiais. Fiscal oke wapi Fiscal, toza na onde yo que tu problème vais? te. Nós não temos Fiscal contigo problema. olingi nini Fiscal, o que tu queres? Ade abandi ko mama ba instrument nyonso babenga. Pona ni bolobi te, pona ni bolobi te. Bato ba travailler te. Kende kuna ade. Ibango baza na affaire na Nzambe. Biso toza na nyongo ya moto te. Nós não temos dívida de ninguém. Balobi ba épreuve wana. Il faut kozala patient na yango. Kino œuvre ezala accomplie. Obra seja concluída ou cumprida. Yo kolanda fiscalité, yo fiscal oza muyibi. Fiscal, você é Na Bíblia babenga yo Na muyibi Bíblia te. foi chamado Yo zala patient. Você esteja Babiloko paciente, lokola wana. coisas como aquelas Ekembisa que yo possa kati na endurecer kondima. dentro da fé Kino otie até beton. você colocar o betão. Beton yango oyo. O betão está aqui. Fiscal wapi Fiscal, makasi. onde está a sua força? Il faut osala œuvre ezala Deve fazer accomplie. a obra ser Mais na concluída, kati ya mas persécution, dentro da na kati ya perseguição, bepreuve. dentro das Mais yo te provas, soki não, basimbi você yo não. nakofinga yo. Não, só te Soki olha, basimbi yo vou defender. nakotika, Basta- otiki. Vou deixar. Œuvre ya deixar. patience ekosalema te. A obra da paciência não Il será faut kosimba concluída. mbuma. Tu deve segurar o fruto. Naza pasia na Olha, eu mwasi sou oyo, naza paciente pasia na msala com essa oyo, mulher, sou naza paciente acerca pasia desse na mobali trabalho, oyo, naza paciente com esse pasia homem, na msala oyo. paciente com esse trabalho. Kino nazwi. Até eu adquirir. Kino adikiri. Até adquirir. Biso tozala na quartier moko, Nós estávamos mwa num mai eza. bairro, havia água. Bamama wana basalaka bilanga. Aquelas mamãs lavravam. Bazotangisa bana na bauniversité. Eles tinham filhos Okuta ye na universidade. moyo Você wana lhe matembele, encontra aí no sol, bandunda na bango rama, banini. jimboa. Très patient. Tão Lokola paciente cultivateur. como cultivador. Bana bazotanga na Os filhos bauniversité. estão na universidade. Nde bazolongola bamama na Estão mai a kuna. tirar as Po bamema mamãs bango na naquelas place ya águas bien. para poderem levar Mbuma ya pacience. o fruto da paciência. Fruit ya labeur ya msala na yo. Do suor do seu trabalho. Yo lingi okuti awa. Tu queres que encontras aqui? Me oyo nzambe azosenga E o boyaka. que Deus está a pedir, começam a Bo vir. refletir. Comecem a refletir. Oza siri na ndako bana Você bazali tem a certeza makelele. que lá em casa, com O bana barulho das crianças, refletir você vai conseguir servir na refletir yo acerca da na sua vida, makelele. com barulho. Kenya yi. Ah, quem? Wana nani? Aquele é quem? Wana oza na reflexion. Ali você está na reflexão. Nini wana solo ya nini ezozika? O que está queimado? Meio O na cheiro de quê? reflexão. Mas você está dentro Oza da obligé reflexão. kokende ko Tu és kangarejo. obrigado de desligar o Me oza fogão. ye concentré. Mas você estavas concentrado, Reflexion concentrada. osalela yango na kati ya ndako. Reflexão fazer dentro de casa. Osambwe. Não vale a pena. Reflexion na ndako. Reflexão em casa. Ndenge okozala na matiti yo Do jeito que moko. você estarás no capítulo Oza na mutu te azodirige yo. A part problème ezotambola yo na mutu. problema que está a andar na sua Ndenge cabeça. okosalela yango na Do ndako. jeito que você vai fazer em casa é da mesma Mutu ya forma. liboso eza yo. Primeira pessoa és tu. Longa kasi. Vença então. Salela yango na ndako. Faça em casa. Bolambaka kaka. Vocês cozinham sempre. Sans faillir en rien.
Sem falhar por nada. Oko falhar neloko te soki ozwi conscience. Se tu pegares a consciência ya likambo oyo oza nango do problema que na kuandire yango naza patient na yango kino na buka mbuma balobi okofayi de faillir na eloko te okofaliar te nalingaki na avance batielinga makelele nalinga na avance te mpo na nzambe prosperité égale prospérité. Prosperidade é igual a prosperidade. Pona nini ofaisaka kaka? Você tem falhado sempre. Okanisaka te? Você não pensas. Ozwaka na seriete likambo na yo. Você não leva seriamente o seu assunto. Yo kanisi dimanche eza mukolo. Ya okende réfléchir. Dimanche tokendaka. Na ye ko implorer yo le Dieu des cieux. Mona nga yo kangai. Batei biso. Oyo batei biso wana. Yango tokende réfléchir na bandaku, na ba voyage, na ba butu. Tango ozolala koliaka te oli otondi olali kino tongo etana bana orefleshiri biloko bateyaki yo na eglise wana nzambe na comprendre eloko shish na comprendre eloko shish eloko wana etinda yo oba na orefleshiri siri likambo na yo tozoteya sur la réflexion lokola action ya esprit kozwa conscience ya eloko koméditer sérieusement sur quelque chose nini ezoleka te na vie na ngai algo que não está a passar na minha vida. Pona nini defiance na vie na yo? Por que há derrota? Por reflexisaka te. Azolia lokola bato nyonso. Está a comer como todos. Lelo batalisanga mutu azolia. Hoje mostraram alguém a comer. Batekaka na bango. Na baninga na ye. Mwasi na ye pe atekaka carne. Sua mulher também vende. Atekaka carne. Sani plein ya biloko. Mususu azolia. Mususu asimbi na maboko. Me mususu wana azoleka za na eloko te. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Me azolia. Mas estava a comer. Nzamba lobi ngana kamwe. Deus disse, eu admiro. Nazoyokela bino pasi. Eu estou a sentir dor. Me bino na kuti bino na bavino. Mas vocês, eu vos encontrei no vinho. Bozo bina. Estão a dançar. Bozo yemba. Estão a cantar. Bozo sepela. Estão a alegrar. Ngana bana okanisa na okuta bino bozo lela. Eu vos encontrar a chorar. Tala batu bazolia baviande ya minene. Futa. Com gordura. Tangu ngai nzambe nazoka pasi na motema. Quando estou a sentir a dor no coração. Est-ce que reflechisaka? Será que costumas a refletir? Ndengo oza no reflechisaka. Tu estás lá, costumas a refletir? Oza yaya oza parent reflechisaka. És velho, és parente, costumas a refletir? Pona nini defiance kasi na vina yo? Por que há falhas sempre na soki mutu moko na kati na bino aza na bwanya te. Um de vocês. Asenga yango epe ya nzambe apesaka na tous simplement. Nzambe apesaka na kimia nyonso sans reproche. Elle lui sera donnée. Ele te dará. Na comprenaka te vi na ngai. Nini ezoleka na vi. Soki nalobi na telema nakokaka te. Balobi soki mutu ya bongo azawa. Asenga epe ya nzambe. Nzambe nalingi bwanya. Nzambe nalingi mayele. Nzambe nalingi bakapasite. Nzambe nalingi na comprendre eta ya vi na ngai. Alobi kosenga epe ya mutu te. Senga epa nzambe. Pona nini na reflechisaka te sur vi na ngai. So mutu asombi bilamba ebele alati na tongo alati na pokwa. Mwana moko azawa. Babenga ye akende na penyele. Pona délivrance na ye. Na te ye na lobi. Tosilisi. Alobi mama makambo lobi eza yango. Ngana tuni ye babenga yo na penyele po lataka lokola batu ya penyele. Olataka lokola mama Florence. Mama Florence aza délivré. Me alitaka kaka. Yo babengi yo awa te po olataka nini. Kobosana te likambo na yo. Tosilisi alobi mama. Na butu na moni. Mutu moko aye afandisi nga yo fanda awa. Tango asentari nga. Nga nakotaka na ndako nalati elamba na ye. Nalati natamboli natamboli na ye zombisi. Nake na change elamba. Siko mutu wana aye. Alobi nga nafandisaki yo awa. Po changeaka bilamba. Ngana nafandisi yo awa. Na yebi si ofanda awa. Po changeaka bilamba. Para você trocar de roupa. Yo changeaka bilamba. Você trocas de roupa.
Ochanjaka bilamba. Trocas de roupa. Soki ozangi bwanya. Se tu faltar a sabedoria, Balobi kende pa disseram que nzambe. vá a Deus. Apesaka simple ma ya kotuna yo te tata na yo pona ni apesa yo te. Por que Te. seu pai não te deu? Não. Sans reproche. Sem repreensão. Ela kisi mutu esalaka yo Quer dizer, te. a cabeça não funciona. Na realite mutu na yo esalaka te. a sua cabeça não funciona. Yango te detachaka na Por isso nzambe. você costuma desconectar Oyebi te com defona Deus. simba nzambe Tu não oyo. sabes que, eu Na tenho que yeba, segurar esse na Deus. refletir Eu sur devo vie na refletir ngai. sobre a minha vida. Est-ce que naolata na nga bilamba na ngai ya kala Será te? que não posso usar a Koyebi minha sa roupa nzambe. antiga para eu dizer a Deus? Nzambe naza na Deus. maki. Naza na maki ya kati. Estou... Maqui é gay. Estou na mata. Naza na retraite. Estou no retiro. Naza no retiro ya Estou no kati. retiro interior. Inga moko na yebi Eu eloko próprio nazosala. sei aquilo que Baninga eu na estou Ninive fazendo. ntango bayoki sango malamu ya lobiko. Quando estavam a ouvir a boa nova da Mokonzi salvação, alobi to nu o rei dépouiller. disse, olha, vamos To nu descarregar, dépouiller. vamos nos Tolata basak. descarregar, To usar nguluma. sacos, vamos To nguluma. gatinhar, To vamos nguluma. gatinhar. Ntango mosusu nzambe akoyoka Talvez biso Deus vamos mawa. ouvir, vai ter misericórdia. Soki de nós. nzambe ayoka bango mawa te. Se Deus não tem Réponse misericórdia, okoyokela yango epai ya a Jonas. resposta você vai ouvir no Oh Jonas, Oh, motema Jonas, mabe. mau coração. Nga mutu nakela bango. Eu é que lhes criei. Bayebi kodifferencie droite na Eles gauche não te. sabem diferenciar Banyama esquerda, ebele direita, ebele na wana. esquerda. Onga na Esses lobi na todos février ya animais mbala que eu oyo. fiz brilhar Boyela nga desta banyama vez, ekokanga e eles maseke. trazerem Nga nakende animais, koboma bango. e eu ir matá-los. Malamu yo kende É na melhor yo. você ir-se embora Ke bato oyo. do que essas Baoyo pessoas balongoli bilamba. que tiraram a roupa Pe basimilie. e eles humilharam. Senga epai ya nzambe. Peça a Mpona Deus. nini na Por reflechisaka que eu te? não costumo refletir? Mutu normal Uma pessoa reflechisaka te. normal não reflete. Oreflechisaka te. Você não costuma refletir. Soki mobali asombelaki yo elamba. Se o marido te comprou roupa, Oreflechir te na wana mosusu não pode bapesanga naza refletir. nango. Aquela outra que Na me deram wana na vez noko passada apesanga tem. naza nango. O que meu tio tinha me Na dado, oyo eu tenho. bakabola naza O que nango. dividiram também eu tenho. Okokaka ata kotongisa te. Você não consegue mandar Oreflechir te. Não podes refletir. Mais soki ozosenga bwanya senga yango na kondima. Se tu tiveres a pedir a sabedoria, Sans peça douter, com a fé, car sem celui qui duvidar. doute est semblable au Enquanto flot de todo la aquele mer, que duvida é agité semelhante par à les onda vents do et mar, poussé de que é côté et d'autre. sublevado, agitado Soki pelo ozosenga vento. nzambe kasi nasala nini nalingi nazwa conscience ya vi na ngai abi kosenga wana ezala ya buzoba te nasengi kaka po tika nasenga me oyebi ke otitibe na yo soki odute eske nzambe akopesanga nzambe akopesanga bongo baninga oyoki bapesi bango ndenge Outros que vocês ouviram, bao nyonso baza wa como mwana oyo esta filha, yo telema telema filha telema na levanta, bana na yo levanta ainda com Levanta. seus filhos. levanta com teus filhos mwana oyo Esta filha azalaki ya biso te não era nossa. baya na ye na montagne E kuna trouxeram no monte. abali azoconcevoir Ela casou, te não estava a conceber. baye na ye epai mutu oyo bana oyo na montagne Na pessoa que estava viva na se ya aqui no nzete monte, wana lá, por baixo da mama árvore. Mãe, nabali nazoconcevoir te nazoyoka na nga soni epai mobali nazozonga na nga eu vou kinshasa voltar para Kinshasa. ofukama Ajoelho. nazozonga na nga kinshasa wana Eu ngai vou azoyebisa voltar. mokolo ya Estava a me falar liboso no primeiro dia. nazozonga na nga na kinshasa Olha, eu vou nazoyoka regressar para soni ndenge Kinshasa porque estou a nazoconcevoir sentir te vergonha do jeito que eu não nabi estou a ozongela engravidar. nini mama Mas nazoyoka vai na nga voltar por soni quê? Mãe, eu estou a ter vergonha. azalaki ya biso ya ligue te Não era a nossa crente da liga. nabi kende elandanga na Eu pene le disse, vá, dimanche siga-me no pneu no domingo. bakenda na mutu mosusu Foram com uma outra pessoa. nzambe alobi napesa bango bana Deus disse para eu lhes dar filhos. mutu mosusu mpe azawa A outra pessoa também que está aqui. elakisi ye mpe bana na Quer ye dizer, balinga bakoma ela boye também, os seus filhos poderiam estar bakei nessa dimanche idade. de vendredi bake Foram. dimanche na penele De sexta-feira para domingo, domingo foram no pneu. nasali bango E eu service fiz o trabalho. baye Vieram meme moi no mesmo mês, sans kisi sem remédio. abengi nga Ela me ligou. na concevoir Olha, mãe, estou grávida. mutu mosusu wana mpe A outra pessoa também abengi nga ligou-me. na concevoir Olha, mãe, estou grávida. meme moi No mesmo me mês. mutu mosusu Mas wana aquela outra pessoa, nake koteya na penele eu na fui, betel fui pregar no pneu. na betel No Betel. nzambe ayebisi benga ye Deus me disse, liga. atala miso nsima te Para ela não olhar por
de trás. Soki te mwana oyo azobima. Senão o filho vai Na yebise sair. nzambe alobi boye Ele alobi disse, boye. Deus disse, Aza awa. vinda, está aqui. Nzambe alobi boye. Deus disse assim. Kende attention. Vai, olha, tem Akei na cuidado. ndako. Foi em casa. Na poko oba bambanda bakoselinga makambo oba De semeki noite, balobi même as butu. cunhadas falaram, Lobi na tongo. rival Zemi me ya 3 caluniaram. mois. No dia seguinte, Makila gravidez de 3 meses. mama yako simba makila Mãe, mama yako sangue. simba dimanche wana butu Ali de noite. ya dimanche É noite lendi do domingo. Na makila segunda-feira, eza nini ntango nayeba koselinga makambo yango tobandi kosala badiscussion nós começamos a discutir. biso oyo tozokende avokumbi Agora nós alo estamos aí mama pra Avokumbi. ava Mama, tokoma na alô, avokumbi antes de zemi chegar no ebimi Avokumbi, gravidez saiu. oyo munyinga mwana Essa outra filha, filha, batambolaka boye olha, tu deves na andar nzambe batambolaka boye com Deus, tu deves andar nzambe assim. asunga yo Que Deus te ajude. koyaka na yo na peniele te oyabi kozwa mwana zonga soki wapi Não és o okende Peniel, só vieste a busca do azongi filho, nde então volta. moto aya na ye Voltou. azalaki ya grâce E divine a pessoa que vinha com ela era da graça divina. yango nde Por isso, ye azonga na grâce divine ela voltou na graça divina. yango nde Por isso, aboti lisusu mwana na ye ya ela nasceu mibale novamente. asalaka na soki vida. bana na ye basali fievre azalaka mosika Ela faz, ela vive distante. omona Quando ye os filhos fazem febre, é o quê? Mãe, mwana bana azosala os filhos meme estão a fazer oyo oyo febre. Mesmo esta aqui. ya liboso Primeiro, soki osali naye kotika bana naye olha, eu kotika vim bana deixar os filhos, vim deixar me os filhos. eglize akimaka Mas a igreja foi. me likambo ya bana Mas o assunto dos filhos. ntango tolongwe kuna tokepa Quando nós saímos, mama ele nakendaki na ndako oza te Mãe, nabi eu biso fui em casa, tolongwe não kuna dava. mama Quando eu saí opesanga dali, adresse Mãe, me dá um opesanga adresse endereço. na ya Mãe, me dá um endereço para eu vir. nga naza na besoin te Eu azala não mondimi na preciso ngai que ela seja meu Até crente. kaka Não, pete. ela também não vem. ayaka na montagne te po aza na Ela não mbongo vem te no monte porque não tem dinheiro. aza na eloko te Não tem nada. me aza na bana na Mas ye ela tem os seus o aza na bana na ye Tem os seus filhos. mama akima na ye eglise Ela pode fugir da igreja, me sika mama na ye azali mas onde está sua mãe? mwana abela ye te Filha não pode bopesanga fazer wili febre. Nem sequer o filho também não pode fazer febre. soki ozangi Se mayele você faltar bwanya a sabedoria, kende pa nzambe vá a Deus. kosenga te lokola mopepe Não essentiele na peça com sengi o vento, Te. o importante é o pedir. Não, não. kosenga avec foi Pedir com a fé. nzambe apesaka simplement Deus dá simplesmente. anyolisaka na ye loboko atunaka Ele te estende a sua yango mão toyebisaka e não bino pergunta. bino Por isso bokangisi nós bato falamos. nyonso bayaka awa Vocês baza ya pensam que ligue todos aqueles que costumam vir ndenge aqui bozoyoka são da wana Liga, aza ya do ligue jeito te que vocês estão azalaki ya ligue Ela era da Liga, me akomi ya mas ela tornou da boyoki yake na eglize Ouviram? tovira Ela ye costuma ir na tolobi igreja. kendaka na yo Nós lhe falamos, epai ya você papa pode Zefirin vir, mpo o oza Papa pene awa Zeferino, porque você está próximo. wana tata na ye azokangisa o Aí papa seu zinga pai está a mondimi pensar que o akende pai me akuna tirou pete crente. Ela também não vai tobeti ler maboko ngala esila vira ye na bikende na yo Ele disse, vai-te embora. epai ya papa Zefirin O Papa Zeferino. Não. Não, akende akuna te ela não vai lá. papa na ye ngai nazalaki na bandimi ebele papa Mas azwi tinha ngai muitos crentes, o pai me recebeu. Oh. soki azwi ye mwasi na ye moto asali mosala yango azwi Ele mwasi pegou porque a sua Oh, mulher é quem bobeta maboko mwana na yo ye wana zwa akende na ye na Traga roso a sua filha, pode levar no rosto. kosenga na foi Pedir com a fé. boyoki akenda kotika obien aye kotika bana aye kotikelanga bana Ela vem me deixar mbongo os filhos. mobali na ye ayaka na Mulher- dime na ye Seu marido mama traz o seu yo dízimo. moto okendaka soki Mãe, papa você quem Johnson vai, aye seu nango Papa defa Johnson, vem 2 vezes. mwasi ayaka kotika bana A mulher Me costuma mobali vir aí eu deixar tira os dime filhos, ya mas pasteur, o marido vem deixar o dízimo. mosala ezokende te Trabalho mama só yo moto caminhar. okendaka kuna Mãe, você quem costuma ir lá. eza bongo É assim. mayele moto ezangi ngai esala lokola mwana na ngai rachela Não, faça como a minha reflechisaka te filha. Você não costuma refletir. omeditaka te Você não sylvie na yo na costuma attention meditar nyonso sobre a sua vida com toda a atenção. sylvie auti kokufela mama koma na ye sylvie siko bato na ligue bayebi ye te As pessoas na liga não lhe sylvie conhecem. akufeli mama Ah, Silvia perdeu a mãe. bato bayebi ye te As pessoas não lhe conhecem.
nalobaki presidente aluka Eu falei, soki presidente, nini para wana procurar, não sei se é o basololi quê. deja Já conversaram. bokoyeba ndenge ya Vocês kosala aza vão mwana ver na como é biso que vão fazer. tokomaki kuna te po Filha, programme nós toyebaki te chegamos lá porque nós não sabíamos do programa. zwa ata conscience Pega a consciência. mutu ya bongo Esse tipo de pessoa asimagine te kakozwa eloko epai ya nzambe pense mutu que oyo alutaka receberá algo ao Senhor. epai ya bato okozwa Aos me homens epai ya você nzambe te vai ore eloko vacilar. ewumelaka eutaka Mas epai ya enquanto nzambe o que demora, c'est un homme irrésolu homem elakisi vacilante. mutu oyo asengaka sans kondima Homem que pede sem a fé. aza mutu oyo aza irrésolu aza Homem déterminé te vacilante. Homem que não é determinado. très bien soki ozosenga me lokola na kozwa ubie na kozwa te balobi c'est un homme irrésolu okoki kozwa eloko te epai ya nzambe ozaya kotitibe lokola oza ya nzambe lokola na ndimi eske nzambe yango asalaka balobi oza déterminé te na likambo na yo okoki jamais kozwa eloko epai ya nzambe soki nzambe alobi kosala masumu te soki te zemi oza nango ekobima A gravidez que tu tens vai lobi sair. proverbe balobi Provérbio Bíblia diz ezanga koconsidere a falta de ekila ya considerar, nzambe a soki proibição nzambe de apesi Deus. ekila Quando Deus chrétien dá uma ako condição, kotambola boye o te cristão não pode soki andar otamboli assim. selon Tu yango andar segundo isto, elakisi oza na dizer, foi oza déterminé te você não é ngai kino na kozwa ngai kino na kosimba ngai kino na komona mutu oyo aza résoli azalaka bongo na likambo na nga kino na kosimba kino na koyoka kino na kosala me te mutu oyo aza déterminé te lelo babengi ye akoya délivrance eza na montagne bakobenga ye yaka na église ayebi histoire na ye te azoréfléchir te sur vie na ye babengaka yo kaka na directeur yango topekisa ye lokola balobelaka yo mabe kobengaka bango mpe te yango bomoni abengaka lisu bandimi te c'est un homme irrésolu aza déterminé te virgule inconstant aza instable aza kaka kotepatepa ke gauche ake droite okoyeba te ya solo ndenge azosepela wana ekoki kozala zwi solution ya problème na ye nzoka te ye moto azali makasi boye ondire azwi deja azwi te azaka instable azaka na ye bongo azaka constant te azaka fixe te aza moto oyo batrouble azwaka considération ya likambo na ye te dans toute ses voies na nyonso oyo asalaka azalaka bongo yo kokanisa te kaka na likambo shige na nyonso na bavoi na ye nyonso akobanda eloko nano esili te asimbi mosusu akolongwa wana ayoki eloko mosusu asimbi mosusu biloko 4 5 6 okosilisa ata moko te bato oyo bazanga bwanya bazala bongo bato oyo bazala constant te bazala bongo bato oyo baza instable bazala bongo bato oyo baza déterminé te bazala bongo moto oyo aza déterminé ou bien libala ou bien négoce te baninga bazosala mbongo mwasi ya libala mbongo bazosalela yango wapi moto aza déterminé te ou bien ezalela libanda o te kaka okendaka na lufu tokenda na lufu mokolo mosusu ndenge basi bakenda na lufu ndenge bafingaka bango bino botikala na bandako bobota basi mibimba bozala kaka chaque semaine koluka mbongo bato bazoswana instabilité mutu ayebi te asimbi oyo te asimbi oyo te asimbi oyo te nuka eloko ekoya kolonga ye yango nde verset 21 c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice toda sorte de imundícia e toda vestígio do mal. Biloko nyonso esuyaka yo wana na mayele mabe oyo ozalaka nango oyo ebele wana bo recevoir avec douceur la parole qui a été plantée oyo baplante liloba oyo bazopesa bino eza kobwaka te eza ya kolona na bavi na bino na baesprit na bino na mitema na bino bozwa yango na douceur nyonso
baloni yango et qui peut sauver vos âmes. Omoni pasi ndenge obandi yango na se na moi alma kozika mikolo nyonso naza calme te ntango vie ezokende bien te esprit ekozala calme te mpo makambo ezosimba te. Pardon, soki tobimi awa nyongo ya mutu wana azozela ngai, soki tobimi awa mutu ya ndako ndenge azotrouble azofinga ngai, soki tobimi awa soki tobimi awa soki tobimi awa soki tobimi alma ekozala calme te soki mutu azoreflechir te sur vie na ye po ete nzambe ayoka ye mawa bakolelalela wana alme mpe ekokende na fer. Mais soki nzambe oyo okozala attaché na ye ayoki yo mawa apesi yo eyano alobi akosauve mpe alma na yo mpo alma nde eza na tourment ozolia ozomela me alma eza calme te. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous vous limitez. Vous limitez kaka to yoki biso na ligi liloba eza kuna antuka lelo pasteur na biso atei antuka balobi eza malamu mingi mutu areflechisaka oyoki oméditer obandi kopratique yango mais otelimitaka soki balobi oyoki yango en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mutu azokomikosa antuka biso liloba oyo ekangoli biso liloba oyo yango nde réflexion ozokomikosa yo moko oyo okanisaka wana eza yango te. Eza yango te na monde ya prospérité na monde ya faveur na monde ya attachement eza te koyoka kaka liloba na nzambe kosuka wana te. Il faut kopratike balobi soki opratike liloba na nzambe toujours prospère toujours protégé nzambe akobengana benemi na nzela na yo mais yo oyokaka trop komikosa na bafaux raisonnement. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oza moto oyokaka soki okei lokola moto oyo atali kitalatala soki okei ngai kitoko mutu nyonso azala kitoko na ndenge na yo mutu nyonso soki olongwe oyebi lisusu te elongi ndenge ezalaki ndenge moko na yo mais celui qui aura plongé fete soki okoti mozindo na loi oyo ekoka loi oyo sans tache loi oyo sans défaut la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, celui-là sera prospère dans son activité. Azoloba soki ya solo obosanaka te lobi batalisi biso lobi batalisi biso obstacle ya prospérité eza oubli mutu abosanaka soki oza mutu oyo obosanaka ozalaka wapi okomi wapi nini nzambe asali oza lokola mutu oyo amitali na kitalatala akei abosani mais soki okoti mobima na réflexion liloba oyo ememi ngai natali na comprendre eta na nga ndenge ezali soki oza plonge balobi mutu yango nde akoprospere akozala heureux na activité na ye nyonso akosala kozala molongi mais soki oza mutu oyokaka okei bakolemba yo Deutéronome 14, 2
Deutéronômio 14, 2. 14, 2. Vous êtes un peuple saint devant Vocês Dieu. és povo santo diante de Deus. Il vous a choisi, Ele escolheu-vos. un peuple qui lui appartient Povo que lhe entre pertence. tous les hommes sur la Entre surface de la todos os terre. homens aqui na face da terra. Besoin nzambe yango wana. O réfléchir ndenge nini nzambe akela ngai. Como é que Deus me criou? Biso baoyo toyoka liloba nzambe mikolo Nós nyonso. ouvimos a palavra de Me Deus ngai todos makambo os dias, esimbaka te. mas as coisas não Balobi estão te a dar yo certo. bapona Disseram, yo não, parmi você bapeuple foi ebele escolhido dentro mpo de ozala ya muitos ye. povos para você ser Elakisi dele. il faut réfléchir. Deve refletir. Kasi mpona nini kasi nazolonga Por te. que que não estou conseguindo Alobi vencer? liloba oyokaka me opratikaka te. A palavra você tem que Levitique ouvir, mas não 26, pratica. 36. Levítico 26, 36. Lokola ozo réfléchir te servi na Como yo. não estás a refletir sobre a sua vida, Le bruit d'une feuille agitée, o barulho la likasa oyo ezoningana da folha que está a mexer-se te fera fuir. te fará fugir. Wana lokola moto balandi epai benemi. Ali, Ozopota como um homem seguindo ntango nesse mosusu vi inimigo. nazomene nazopota. a vida que eu estou a levar, Balobi tem que soki correr. ozozwa Se conscience você te não estiver a soki ote consciência, détaché na se ngai você desconectar-se comigo, nayebisi yo eu te digo, okobanda você kopota vai mbangu começar a correr. mpo na likasa ezoningana. Como se fosse Yo uma yoka folha nayoki mexer-se. lokola bale esali Olha, twe eu vi que oyokeli você yango falou. wapi Onde é que você eza ouviu? makasa São folhas awa que biso estão tomesana mexendo. awa E nós já habituamos. ezalaka bongo É assim. makasa oyo soki Essas mopepeleki folhas, se o vento etiaka for makelele demais, lokola faz wana barulho. yokimi deja Ali você já vai fugir. likasa ya nzete oyo A folha ezoningana de uma ekokimisa árvore que yo está a mexer, eske te fará ozopota fugir. te Será que não estás a ozoreflechir te nga za moto oyo Será que não nazopota estás a refletir? Eu sou um homem que ndako está a garanti correr. esilaka yo te A casa garantia não termina. bandako nyonso garanti Todas esilaka as te casas a renda não osali termina. eloko te Não babengani yo fizeste nada, vão te expulsar. oteki basombaka te Você vende osombi e não costumam osombi comprar. mbongo ekwei Você mobali compra, nasali dinheiro eloko cai. te ye Marido asali não ngai fez eloko nada e ele bana faz nasali nada. bango eloko te Os filhos meme não bana fiz na nada. ngai ya kobota Mesmo os meus meme próprios bandeko na filhos, ngai mesmo os meus próprios familiares, bango nyonso esimbaka te todos eles não wana dão certo. likasa Ali é uma le folha. bruit d'une feuille agitée te Barulho fera de uma fuir folha agitada lokola te moto fará azokima fugir. bitumba Como se fosse alguém lokola fugindo de uma benemi guerra, bazolanda como yo se fosse os inimigos balandi que yo estavam a te seguir. Não nzambe te azalaka seguia. bongo Deus é assim. nzambe azalaka bongo Deus é assim. soki ozoreflechir Se sur vie na yo você te não estiver a refletir sobre a sua vida, ozwa conscience na yango pegar a consciência do omedite seu mpo assunto, okangama nzambe meditar, oyo e para você ser Obana ajudado okima com este likasa. Deus, vais começar a fugir. resgate balobi resgate Disseram bobandi que koteka biloko nyonso você ya começa ndako a vender todas as resgate coisas, bazobengana na todas bango mobílias. bato te Resgate não estão a expulsar pessoas. okimaka likasa Você fuge, você costuma ntango fugir mosusu do barulho ozopota mbango da nzambe folha. nazopota nzambe yokanga Deus, eu mawa estou a correr e Deus tem a misericórdia de mim. verset 7 17 et à Lévitique 26 Levítico 26. vous 17. fuirez sans qu'on vous poursuive bokokima sange balanda mutu moko te azolanda yo yo yokaka lokito na nsima no du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  bazolanda nga olingi otelema dududududududu okimaka kaka bozoloba nini O que wana é que vocês estão a falar? eza ngai nde É bozolobela só eu que vocês estão a falar. bozoseka nini wana estão a sorrir eza porque ngai é só eu. baseka bikolo nyonso omonaka bato Todos basekaka os yo dias, sempre batongaka pessoas a yo zombar-te, balobaka a fofocar, mabe mpo na falam yo mal acerca de ti. okimaka kaka Você sempre a fugir. ozokima Estão a fugir, opoti te você não correste. mboka nyonso ezalaka bien te Toda a cidade mpo na não yo é boa. quartier nyonso Acerca de ezalaka bien todo te bairro não presta. mibali Casa nyonso de- bazalaka bien Todos te os homens não basi prestam. nyonso bazalaka bien Todas te as mulheres bana não misala prestam. nyonso ozwaka Todas bazalaka as bien te empregadas não prestam. okokima Vais sanke balanda fugir yo sem que te sigam. sanke balanda yo Sem te seguir. okokima Vais fugir. ntango mosusu ozokima Talvez estás a fugir. Estás a correr. oyo enemi alandi O alandi inimigo na me ye seguiu. yo O te inimigo não te seguiu. enemi moko te awa azolanda yo Nenhum inimigo aqui está a te seguir. oreflechisaka te Você não refletes. calcule age na yo Calcula ainda nga sua nalobi idade. deja biso nde bato Eu ya já ba falei. 60 Somos nós biso pessoas bato ya ba de 60, 50 pessoas de 50. yo oza na 01 Você está année passée ezalaki 01 com um ano. No Le- ano passado, awa, um ano. 01 Agora, 0 ano. mbula wana ekozala 01 Naquele outro ozala ano, kaka 0 ano. bebe 00 Sempre yo bebê, kuta bebê, ozongaka 0, nsima 0. yo kuta ozongaka nsima Você até volta atrás. oreflechir te
Não podes refletir. soki mutu azokanisa aza Se o homem ayebi pensar nzambe que ele koleka conhece Deus mais do que sans tenir sa langue en bride, tomar mais en conta, trompant son mas cœur, ele engana o seu coração. la religion de cet homme est A vaine. religião deste homem é em vão. La religion pure et sans A tache religião pura e sem mácula. devant Dieu notre Père. Awa diante de toza na Deus, affaire ya nosso Pai. nzambe, Aqui, réflexion il faut nosso nzambe assunto com amona. Deus. Reflexão Deus Ete deve mutu ver. oyo azwi E conscience ya este likambo na homem ye. já tem consciência Consiste de à ser visiter les orphelins et les consiste em veuves visitar dans leurs os afflictions órfãos nas suas et à se aflições préserver des e a souillures du monde. preservar-se na sujidade do mundo. Besoin ya nzambe. Po bayeba ete ya solo Para okoti. saberem que realmente Ondimi. você entrou, você aceitou, Ozo refletir. você estás a refletir, Komi kosa te. não engana-te. Po bandima ete oza Para religieux. poder aceitar que és religioso, Liboso ya nzambe ya mutu te. é diante de Deus, Devant não é Dieu diante notre do homem, Père. é Awa diante de Deus na nosso monde ya Pai. prospérité. Aqui no mundo da Toza na affaire te prosperidade, mutu nós amoni não ngai temos mutu ayoki nosso ngai ngai Pai, nasalaka me te. ouvir, me ouvir, Devant não, Dieu notre não, Père. mas é diante de Ye Deus nde nosso azali Pai. juge. É Ele que é o juiz. Ye nde arandaka É justice ele na que bato. rende a justiça Ye diante dos nde homens. akonfirmaka É ele que intégrité confirma a droiture ya bato. integridade, Yo a integridade oza do homem. religieux selon yo moko. És religioso segundo a ti Na mesmo. meditaka Bible mikolo Eu medito nyonso. a Bíblia Ava na todos os bima dias. na Antes de meditaka. eu sair, costumo Nga na meditar. teyaka pendant Eu 4 heures prego du temps. durante 4 horas Nga de naza tempo. nga montagne te. Olha, eu não falo Loba eloko monte. mosusu me montagne Fala nazanga outra te. coisa, mas Me o monte église eu não nazanga falo. te. Igreja não Contribution falo. nazanga te. Contribuição não falo. Mais balobi Mas de devant espera Dieu notre diante Père. de Deus nosso Pai. Liboso ya nzambe mokeli na Diante de yo. Deus, o seu Criador, Tata na yo. o seu Oyo Pai, ayebi que kokonfirme sabe ete confirmar osali e que ete realmente oza ya tu ye fez, soki te realmente mokolo é ya dele. suka Mas se não, no último dia, tala kolela olha o choro. ye É religion pure et sans tache religião pura e ezali sem mácula. ya koasiste baorphelin na baveuve assistir ntango baza na órfãos pasi e viúvas awa quando bayebisi estão biso no prospérité sofrimento. Aqui nos mpo na fala uma nini prosperidade. nasala mabe na Por que sodome eu cometi mal em Sodoma? napamboli bango Eu lhes abençoei. soki bamoni moto ya pasi balekaka Veio uma ye pessoa de sofrimento costuma passar. yo nani És quem? Tu és quem? oza religieux És oza religieux religioso. na ndenge na yo És religioso pela sua forma. me liboso ya nzambe Mas te diante de Deus não. na Esdras 7 Esdras 7, verset 6 versículo 6. il faut kozala plonge Deve estar lokola Esdras aza como Esdras, esclave como um escravo. mais plonger dans la Mas loi mergulhado na lei, de Moïse na lei de Moisés, donnée par l'Éternel. dada pelo Eterno. Lokola azalaki na nzambe na ye Como ele tinha o seu Deus, azali plonge estava mergulhado, et la bonne main de mon Dieu était a sur boa moi. mão de Verset Deus wana elobi estava bongo. sobre mim. Bandeko, Amado, soki moto areflechir na vi na vamos ye refletir sobre bateka sua vida. biso biso tolongaka Somos te vendidos, nós biso não toza ya vencemos, kobeba nós biso somos biso destruídos, nós não. akokota na ye na bonzambe Ele vai entrar na kati ya bonzambe dentro da divinidade. oyo aloka bino oyo eza eloko Aquele que mosusu vos infectou me outra kozala na coisa. loboko ya nzambe eza mpe Era a mão de Deus também. eske bozolanda naza esclave Eu sou um escravo, uma me escrava, nakimi nzambe mas te eu não fugia dele. ngai mowumbu nini na bana kosala Que tipo esubu de zoba escravo jamais eu sou? il faut Começar a naluka kaka cometer nzambe isso, eu tenho que procurar Deus. la bonne main A boa mão. loboko A malamu boa mão. ya nzambe na ngai Meu Deus eza likolo na ngai esteve por cima mais aza de mim. esclave plongé dans la loi yo il faut réfléchir bongo soki bateka ngai eza eloko mosusu mais kozala na nzambe Mas estar com Deus, loboko ya mabe ya liboso a primeira mão. oyo ya mão malédiction yango é da batia yo maldição é que te colocaram. mais la bonne Mas main agora, a boa mão, soki eye basta chegar. oyo ya liboso ya mabe A primeira mão, esali nini o que é que vai fazer? est ce que loboko wana ya mabe Será que kosupporte aquela outra loboko mão la vai bonne main suportar wana a boa mão de Deus? mpo na nini kasi loboko ya Porque mabe eza kaka a likolo na yo mão está sempre por cima. na Néhémie 2 Neemias 2, verset 18 versículo 18. nayebisa bino Deixa eu vos dizer. ngai nazalaki esclave liboso ya fui mokonzi escrava diante do rei. nazoservir ye Eu estava servindo. koto oyo j'implorais le dieu des cieux Estava implorado Deus dos céus. atuni ngai nini Não, o que nayebisi ye eu lhe disse. comme la bonne main de mon Dieu était sur moi, le roi m'accorda O rei deu-me
nyonso oyo nazali nango mposa. Tudo que eu desejava. Loboko ya Nzambe A mão de Deus. eza loboko ya nguya. É a mão La poderosa. bonne main. A boa mão. Loboko ya mabe A mão ruim yango emema yo na bowumbu. é que te levou na escravidão. Me loboko ya Mas ya agora, malamu a boa mão ezali likolo na nga. esteve por cima de mim. Nyonso oyo nasenga na mokonzi Tudo aquilo que eu pedi ao rei, apesa ngai. ele La bonne main concedeu. soki ezali Se a boa mão edominaka domina oyo edominaka yo. o que tem te dominado. Oh, amen. Nani akolukela yo loboko wana pasteur Quem na que vai yo? procurar aquela mão? Esse é o pastor. Nani Quem é? yo moko na ndenge nini? Você próprio ou própria como? Il faut na réfléchir Eu na devo na refletir vida nga. primeiramente na minha vida. elakisi pasteur mosala na ye Quer koteya. dizer, o seu o Biloko pastor, pasteur o trabalho azoteya dele é ekoti verdade. ngai. O que o pastor está a En tout cas, il pregar faut me na entrou. réfléchir, Olha, realmente eu tenho que servir na refletir ngai. sobre a minha vida. Nde loboko ya É Nzambe ali a mão de Deus. oza na yo esclave Você me és loboko ya escravo, Nzambe mas a mão de Deus. soki oyebi pasi na Se yo você conhecer o seu okangama na ye, sofrimento, você estará ligado, loboko ya ligado Nzambe a na yo ele, ekozala e mosika a mão te. de Deus não estará longe. L'homme irrésolu bazodefinir moto oyo que não- aza déterminé Há te wana. homem que não é determinado, Homme irrésolu tosouligné homem moto aza déterminé te na likambo na ye. só indeterminado. Acte 10 Atos 10, verset 10 à 13 versículo 10 até 13. verset 28. Versículo 28. Petelo ayoki nzala O Pedro sentiu fome ntango bazolambela ye quando estavam com os amati nanu wana Nzambe ya likolo Nzambe ya likolo esprit ya Nzambe alati ye de Deus lhe vestiu. ayebisi omoni bitunga oyo Estás a ver eza esses na cestos? banyama Tem ezokita animais que boma estão a lia crescer. Mata e come. alobi nkolo Ele disse, Senhor, nga nalia nanu te eloko eza nunca suye comi nga naza algo mosantu impuro. na yo Eu sou o nga seu mutu naza na santo. bafongola Ele que tem as chaves. naliaka te banyama Eu não oyo como comida impura. balobi mbala ya mibale lisusu Pela segunda vez, novamente, bayebisi ye disseram, petelo Pedro, homme irrésolu homem il faut indeterminado. réfléchir soki naza boye refletir, se eu eza estou nga assim, moko eu próprio, nga moko eu mesmo, namemi vi na ngai ekóma eu na é que niveau oyo levei a minha vida para estar a petelo este nível. eloko ezouta likolo lokola liloba oyo Está vindo no ezouta céu com likolo essa palavra, boma está lia vindo no céu, mata, nzambe soki yo oliaka Deus. biloko eza suye ngai mpenza te Se tu comes So- comidas impuras, eu não. yo olobaka oza suye te Você oza fala mosantu que é banyama escuro, oyo é oloba sangue, biso tolia esses te animais nzambe que a ote gente kontrelizaka não podemos comer. yo moko nzambe alongoli bitunga na ye Deus tirou os seus cestos. homme irrésolu Homem moto oyo nzambe asala indeterminado. Homem que Deus nalingi sekuru na yo Eu quero nzambe ser kangola socorro. nzambe Deus bikisa liberta, nzambe me sunga salva, nzambe Deus yoka ajuda, Deus longola força. pasi Tira o nzambe ye sofrimento. wana na Deus bitunga está na ali ye com seus na cestos. bitunga na ye kasi osenge Tu pediu. au nom de Jésus Não, em au nom nome de de Jésus Jesus. nzambe au nom de Jésus Em nome de Jesus. oh amen nzambe alobi ete pardon na oluka problème na mutu Deus te disse, não posso preocupar. azotuna te Ele elakisi não nini está a perguntar o que significa. homme irrésolu Homem moto oyo indeterminado. aza déterminé te Homem que não é determinado. soki bayeli ye kaka o bayeli yo nyoka boye namoni nyoka pardon Eu vi serpente, desculpa. Não. basi oyo tobana koyoka soki moto As azobota mulheres, aloti as mulheres nyoka vieram nascer e Est-ce que sonhar eza kindoki? serpente. Será que é bruxaria? soki moto aloti nyoka Se alguém sonhar serpente, awa na monde ya aqui kindoki no mundo da bazofongola bruxaria bino estão a abrir. me ntango esika bouti soki moto amoni nyoka se alguém vir serpente, mwasi aloti nyoka elakisi grávida, mwana ya ndenge nini serpente, que tipo de filho? soki aloti ligorodo elakisi nini Se sonhar e sabe, soki obengani é direct menina. osali Se nini você expulsar, ese tokobetela nzambe maboko homme irrésolu namoni nyoka nyoka aswi yo nyoka aswi yo Te picou? nyoka aswi te Serpente não picou. babotaka mpe mwana mobali E não sentou menino. na ndenge ya vrai baboti ye mpe
Obomi ete aza nyoka. Você não lhe matar. Wana oboma ye. Ali vai lhe matar. Wana mwana. Ngamo kom tunalota ye mwana mobile. Sonhei, é menino. Ozandoki. És bruxa. Wana não precisa ecografia. Não precisa fazer ecografia. Ah, ecografia mboka. Ecografia da aldeia. Banzabe. Wana bandoke ba presente. Kuna na mboka nzamba zarate. Ali não tem, não tem Deus. Claro que tem. Nzambe yoyo azawa. Na mboka nzamba azate. Nani akela batu ya mboka ye? Tem Deus. Papa. Tango ozali na mboka. Ozali na nzambe tango longwe kuna. Yo mtu oye na nzambe kuna bandoki. Yo mtu oyeba. Você quem vai saber. Yo kapetelo. Ouça o pé. Longola no kombo na Yesu Olha, Cristo. em nome de Jesus. Me yo ozobondela. E você está a orar. Po ete nzambe lobela ngai. Ah, Deus fala-me. Nzambe alobi. Deus falou. Longola. Ah, Deus tira. Nzambe yele susu. Po alembaka te. Novamente, porque ele não Nzambe pode. alingaka kaka mutu. Deus ama sempre o Alobi. homem. Petelo. Oh, Pedro. Yo obenga jamais Você suye. não pode chamar impuro. Eloko oyo ngai nazobenga ya aquilo que Deus vai malamu. chamar impuro. Amen église. Yo obenga jamais mabe. Pode chamar Eloko oyo ngai mal, nazobenga aquilo eloko que Deus ya vai chamar que é boa coisa. kende. Vá. Bato bazoya kende. As pessoas estão a ouvir. Kuna vai. na 28. Ali no 28. Oyoka. Você vai ouvir. Alobi sikoyo. Ele disse agora. Bandeko nazoyebisa bino. Amados, eu digo. Qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Sabes que não é lícito. Mais Ao Dieu m'a perguntar appris. chegar-se. Mas Deus ensinou-me. Oh, amen. Kisi nzambe aza mutu te kobeta na ye toison. Deus não é uma Akoki koya na forme oyo. So alobi, réfléchis sur ta vie. Reflete sobre a sua Réfléchis vida. sur ton histoire. Refletir sobre a sua Aza história. mutu akotindika na lombangu te. Não é alguém de empurrar tão Alobi, rápido. bandeko, Amados, nayebisa bino. Para eu vos dizer, Bíblia yango moko elobi. a Bíblia em si diz, Muyuda judeu na bato mosusu com outra baosangana te. pessoa não podem Na ndako juntar-se. kutu Em bakokota te. casa não podem entrar. Me nzambe Mas aprendre. Deus mostrou. Oyo aloba liboso eza nani? Oyo aloba bosangana na bikolo mosusu te. Naza jaloux eza nani? Me oyo azotinda yo nani? Mais Dieu m'a appris Mas Deus mostrou-me. à ne regarder aucun homme comme souillé ou impire. Chamar comum ou imundo. Nzambe aprendre ngai. Deus ensinou. Po bino boyaka wa. Mwasi soki atei tokokende te. Est-ce que okoko aprendre te? Será que não podes aprender? Nazo Eu réfléchir. estou a refletir. Nalanda mibali. Eu segui os homens. Nalanda pe Eu basi. segui também as Oh, mulheres. amen. Bazo transmettre eloko Estão moko. a transmitir a mesma coisa. Il faut apprendre. Tu deves aprender. Dieu m'a appris. Deus ensinou-me. Soki baloba bato na bato babana na bikolo na bango. Cada pessoa deve manter-se entre eles. Yango kotula eza pe ebele. Por isso também Oh, estava. est-ce que bobeta maboko? Oh, bobeta maboko. Yango yango kotula pe. Apprentissage. É aprendizagem. Dieu m'a appris. Deus ensinou-me. Yango yo ozoboya ekolo wana yo oza Você nzambe. estás a negar aquele tribo. És de Deus. Oyo tribi wana asalaka yango yo pe. Que aquele tribo faz. Bokokani. Você também faz. São iguais. Bino nyonso boza bandoki bokei. Vocês todos são bruxos, não? Petro alobi Dieu m'a O appris. Pedro disse, Deus ensinou-me. Est-ce que oko apprendre pa nzambe te? Tu não podes aprender a Deus Ete na monde ya nzambe. no mundo
de Deus, soki na réfléchir se bien eu refletir melhor, na sololi na nzambe na se matiti eu conversar com Deus no capim, atindeli nga mobali Ele me mandar homem, me ya gu na ngai te mas não é dos meus gostos, ya mino epola com dentes podres. naza na mama aza na carvão Tenho mãe que mpe tem biso da carvão Pepsodent é carvão. mama kosukola ye mino Mãe vai lhe escovar os dentes. apprentissage É aprendizagem. tati nalobi mama mpo na ngai oza mokuse kasi aza mokuse azotala ngai bahomme irrésolu 1 Samuel 25 1 Samuel 25, verset 1 à 3 versículo 1 até 3, 10 21 10, 21. na mboka wana Naquela cidade, ezalaki na mobali moko koma na ye na bale homem chamado bato Nabal. oyo bareflechisaka te Pessoas indeterminadas. mwasi na ye abigaili azalaki mwasi oyo akanisaka Que era uma mulher de bom senso. ntango davi asengi na bale Assim que o Davi pediu ao Nabal, alobi davi nde nani Davi é quem? tata na ye Isaïe aza Seu pai nani Isaías é quem? 21 21, eza oubli esqueci. abosani Ele esqueceu moto oyo asala ye a pessoa bolamu que lhe fez o bem. davi alobi c'est bien en vain que j'ai gardé les brebis de Na Nabal verdade que eu guardei. et que je n'ai rien enlevé de tout ce qu'il possédait. Não levei Il tudo m'a aquilo que rendu eu le possuí. mal Ele pour le bien. rendeu-me bahomme a irrésolu maldade bato oyo por bakanisaka bem. te Homens moninga ata irresolvidos yebisi que não yo moni pensam. eza boye eza Pode boye falar, lobi pode bayebisi falar, biso eza pode nzambe moto falar. abuka miri ya jeriko Deus é quem po partiu ete o bato muro de bakota Jericó, me e fica ntango as pessoas bakoti entradas. kuna Mas quando as pessoas confere entraram akan lá, alobi oyo nga nazwi eza ya olha, ngai o que eu recebi é meu. ozongisaka mabe Você na devolve esika basali yo o malamu mal oza homme onde irrésolu fizeram o bem. oreflechisaka te És homem soki determinado, te não pensas, senão ezali 47 10 Isaías 47, 10. tu avais confiance dans ta méchanceté Tinhas confiança homme na irrésolu sua maldade, tu homem disais personne ne me indeterminado. voit tosouligne Dizias yango que nenhuma pessoa moto está me areflechisaka te vendo. akanisaka Homem que nani não azomona pensa, ngai awa ele pensa que quem está me makambo oyo vendo aqui, nazosala as nani coisas azomona que ngai estou a fazer, quem makambo está oyo me nazoloba nani observar? azomona na O que eu estou a makanisi na falar, quem ngai está me ouvindo? awa na Os meus nzela na matiti pensamentos. nazanga Aqui no moko capim estou sozinho, sozinha. balobi mutu atia Será confiance na méchanceté o na homem ye coloca confiança personne na sua ne me maldade. voit Ninguém está me vendo. homme irrésolu Homem indeterminado. ayebi te nzambe aza Ele não likolo sabe aza que Deus pese está em cima e Deus também ta está aqui na sagesse et terra. ta science A t'ont sua séduite mpo sabedoria e ozalaki sua ciência. mutu ya mayele Eras homem mutu oyo otanga sábio, mingi uma pessoa que estudou muito et séduire yo e et tu disais en ton cœur te levou. E tu dizia moi ao seu et rien que coração, moi eu e mais bahomme ninguém. irrésolu Homem balobaka kaka na se na indeterminado. moi nzambe Falam mosusu sempre aza na te terra que não existe outro yango 1 Deus. Corinthiens Por isso, 1:21 elobi 1 Coríntios lokola bato 1:21, baboyi koyeba ye diz como as pessoas na negaram mayele ya Isabel bomoto pela sabedoria asepeli humana, kosauve ele bacroyant alegrou-se de na folie ya salvar os prédication crentes na loucura da le pregação. malheur viendra sur toi A maldade virá sobre ti, sans que tu envoies l'aurore okoyeba te sem que você saiba, Euti não vai wapi? saber de onde veio. mutu nyonso aza Cada irrésolu pessoa que é indeterminado, abosanaka ete ele nzambe esquece azali que Deus existe. areflechisaka Ele te não pensa. balobi koloba te Será? kaka Não ngai diga que kaka somente ngai eu, somente balobi eu. pasi ekoyela Disseram yo que o sofrimento okoyeba te virá, ebandaki tu não vai ndenge nini saber como que começou. ntango mosusu Talvez la calamité tombera a sur toi calamidade cairá calamité sobre ti. oyo bozoyemba nzembo Que vocês estão a tozongi cantar. lisusu na calamité bozomona Estão a ondire calamidade. eloko ya Estão a esengo ver como se fosse algo elakisi feliz. baproblème Quer dizer, problemas, souffrance sofrimentos, situation ya pasi situação dura. balobi situation ya pasi ekoyela A yo situação dura virá. okoyeba te Tu não mokolo vai nini saber pasi que dia que ekóma o na vi na sofrimento ngai surgiu na minha vida. pasi ezokosakimile O sofrimento está a acumular-se. nateki basombi te Eu biloko vendi não comprar. biloko nazalaki na yango As nyonso coisas que bayibi eu tinha, todas as coisas libala roubaram. epanzani Casamentos na bali estragou. pe te E também não casei. biloko ebele à la fois Muitas coisas ao mesmo est ce que tempo. okoreflechir Será te que não podes refletir? bakalamite wana Aquelas calamidades. eyaka mpo moto azoreflechir te Vem porque o homem aluka não está a kosatache refletir na para nzambe na poder ye ligar-se com sans que Deus. tu puisses la conjurer ondimaki te Ah, você não acredita. et la ruine fondra sur E que toi a ruína destruction vai ya vir biloko sobre ti, a nyonso destruição tout à de coup todas as coisas. à l'improviste Sem oyebi te visão. o Não sabe. ezalaki boye te Olha, não era
assim. Vitre pasuki sanke basimba O yango. vidro partiu sem Nini estar wana segurado. ebebi sanke basimba A yango. parede estragou, sujou sem estar segurado. Yeba ete soki Saiba okanisaka te. que se tu não pensas, Reste donc au milieu de tes enchantements. Tikala na bonganga na yo. permaneça na sua Et la multitude de tes sortilèges, kindoki na yo. a sua Ebele ebele bruxaria, tikala wana. permaneça ali. Esika wapi okonsacra ton Onde travail você de ta consagrou jeunesse. o seu Vi na trabalho yo da sua eza mocidade, kindoki. a sua vida Andako ya banganga, casa do bakisi, quimbandeiro, bacomplication, feitiço, magie. complicações, magia. Peut-être ti en tirerais Talvez profit. poderás Yo bana ter okanisa soki proveito. nazwi kindoki Tu nasali pensavas que se bonganga. eu fazer a feitiçaria, Nde é nakobonga. ali onde eu serei Peut-être tu feliz. deviendras-tu redoutable po bato babanga yo Para somo. as pessoas ter medo. Wana pardon somo. Ya ye somo soki osali Ele ye. mesmo se você lhe fazer, Musala yo osalaka o yango trabalho wana. que você faz é aquele. Tu t'es fatigué à force Você de está a consulter. fatigar-se, Ba oyo falta de nyonso luka consultar. wana Todos bosunga aqueles ngai. que você Olio réfléchir, procura ajuda, olio t'attacher em na vez de você nzambe. refletir, Yo luka nanya em vez de kosunga ngai você nanya ligar kopesa a nanya Deus, koloba. você procura as Bavua coisas que nini vai tokosala po falar. tosala Quais são os boye. caminhos que nós vamos usar para fazermos aquilo? Osali musala ya pamba. Você faz um trabalho em vão. Voici, ils sont comme la paille, bato oyo lukaka wana. Aquelas pessoas que você Biso toza procura. nani? Biso tokokende boye. Nós vamos lá. Baza lokola esobe ya Eles são kokauka. como se fosse mata Le seca. feu le consume, moto Ali ekotumba o fogo bango. vai consumi-los, Olie- vai queimá-los. Ntango vi nyonso olekisi yango na bozoba. Se você passar toda a vida na burrice, Na baninga na yo com okotisa seus kuna. amigos Na que você baninga na fizeste yo yo entrar, as suas basungaka yo. amigas que te ajudam, Balobi moto disseram que o fogo ekotumba bango. vai queimá-los. Bakotumba moto ekotumba O bango. fogo vai queimá-los. Ils ne sauveront point leur vie. Não Bawana. poderão salvar as suas vidas. Batei biso libanda ya nzambe Nos nzamba zati. pegaram fora de Deus, não há vida. Balobi bakosauve vie na bango te na Não moto vão te salvar as flamme. suas vidas no fogo. Ce ne sont pas du charbon dont se chauffe. Yo kanisi moto yango Pensas que o tal oyo fogo kotumba yo tango zo que vai te réfléchir queimar servir na. quando estás a Eza te refletir makala sobre oyo aquilo. yo Não fandi é otie maboko. carvão que você Eza senta, yango coloca te. as mãos. Não. Ni un feu auprès duquel on s'assied. Oyo yaka otie Que você bakoni. senta, Otie coloca boye as malilie meias. balobi Olha, estou moto. a sentir frio. Disseram Soki ozo fogo. réfléchir Se te. você não estiver a Pasi oyo refletir, ozomona wa eza o moke. sofrimento que você precisa ver é pouco. Tel sera le sort de ceux qui te fatigués à consulter. Baninga na yo otielaka Os seus motema biloko amigos que otielaka você motema confia, as coisas que bakozika você confia, bakosauve vie na vão bango te. queimar, não vão salvar Ebongo as suas ndenge vidas. nini Agora, bakosauve yo. como é que vão te salvar? Olio réfléchir Em vez de sur você vie na yo refletir sobre en a tout cas sua elan vida, oyo olha, soki este moyibi caminho, eza ya mama se a soki gatilícia é da kindumba mãe, eza koko na se a biso prostituição é da soki nossa kindoki avó, eza se a famille bruxaria é familiar, balobi disseram, bakozika vão queimar. bongo yo yekola E yango você que yo aprendeu, nde okotikala você quem vai ficar? et ceux avec qui tu as trafiqué bato oyo bana koyebisa yo moni soki osali boye okoma boye soki osali boye bango nyonso na yo na bango faut réfléchir Devem de ta refletir jeunesse da sua mocidade. se disperseront Você bakopanzana vão espalhar chacun de son côté cada ao tala seu ntango lado. bosalaka Olha babuzoba quando vocês cometem mutu na a mutu akenda kosufrir na cada ndenge na vai ye sofrer pela sua oh forma. amen église oyo alobi nga nasala boye yango nasala boye oyo nasala boye nasala boye alobi bokopanzana Espalhar-se. bongo vi oyo mema E turu a wana vida yango que oza você nango levou da vez passada, bakamarade é a mesma osala na vida bango que tem. buzoba bango Os oza na amigos bango que cometeram as kasi mesmas bopanzanaka burrices, oyo são os aza amigos kuna que oyo estão aza kuna contigo oyo até aza hoje. kuna Estão mokolo espalhados. favorable eza O lelo dia favorável é et hoje. il n'y aura personne qui vienne à ton E não secours haverá ntango ninguém para makambo vir ao seu ezosimba socorro. te Quando as po coisas não tiverem reflechisaka andado certo, te porque você não mutu moko te reflete, ayaka yo na ninguém lisungi virá na sua ajuda. depuis nabebisa Olha, diz que eu napesa estraguei. mobali na nga eloko shige Diz que eu dei ao meu mbongo marido ekenda algo ye X, bakosanga ye e pa ele foi, mtutel me enganaram numa pessoa X. sunganga oza zoba Ajuda-me. Ah, você é tão burra. oza bura tolamba mwana na Vamos cozinhar o 2 roi filho. 6 Segundo Reis. nzala eleki Olha, a fome é demais. tolamba bana tolia Vamos cozinhar os nossos filhos para nós comer. munyinga alambi A outra cozinhou. toleya munyinga Vamos comer. Comemos o filho da outra. wapi mwana na yo Onde está o teu filho? abombi mwana na ye Escondeu o filho dela. oleli Você chora. nani akoya yo na secours Quem é que virá a sua ajuda? ntango mosusu ozovivre yango deja Talvez já estás a viver. prophétie Profecia. l'endurance A persistência égale te faire prospérer é fazer-te
prosperar. Kosala yo. Fazer-te. Il faut qu'on réfléchisse. Deve refletir. Na koma prospère na ndenge nanga. Tornei próspero. Na sali nango eloko te. Eu não fiz nada. Me Nzambe Mas Deus alingi na simba ye a faire prospérer ngai, alongisa ngai, na spirituel alongisa ngai, na social alongisa ngai, na materiel alongisa ngai, materialmente, na santé alongisa ngai. sanitariamente. Na kosimba Nzambe Eu oyo. vou segurar este Deus Pour te faire prospérer. para fazer-te próspero ou prosperar. Mais il y a des obstacles. Mas há obstáculos. Obstacles. Obstáculo, Obstacle wana. aquele obstáculo, Lokola na yokaki yango. como eu ouvi, Lolendo, orgulho, kobosana, esquecimento, nini nazalaka, quem eu era, nini Nzambe akomisi ngai. Deus tornou-me quem, Na wanganaka Nzambe eu nego Deus, baforme wana. aquelas formas, Badestruction as destruções. awa nazongi nazo Agora reflechir. eu regressei, estou a refletir. Sikoyo nazo reflechir Agora estou a refletir na vi na nga. na minha vida. Mpo na mitiela mabaku na Porque eu nzela. coloquei tropeços Nga mutu nazali no koprospere caminho. deja. Eu que já estava a Nazongi prosperar. lisusu na eta ya Agora voltei pasi. mais no estado de sofrimento. Lelo mokolo ya Hoje é reflexion. o dia da reflexão. Na vi na nga. Na minha vida. Égale reflexion. É igual reflexão. La reflexion, Reflexão. na définition prophétique, Na definição profética. c'est la prise de conscience. Eu peço de consciência. Lelo nazwi Hoje eu conscience tomo a consciência ya vi na da ngai. minha vida. Nazo méditer Estou a meditar. sérieusement. Balobi méditation sérieuse sur quelque chose. Meditação séria. Nazo sobre zwa alguma sérieux coisa. na Eu vi na estou ngai. ligado. A seriedade na minha vida. Nga mutu na bonga deja. Eu que já E koma ndenge nini na A te ya. reflexão que estão a Eza na pregar, dono te, eza na não dona tem te. dono, não tem dono. Ya mutu oyo azangi mayele. É da pessoa que Nazo não tem senga a mayele, sabedoria, estão pedindo na bana a go sabedoria refletir. para começar a refletir, Privé de son mari, privada do seu marido, de ses deux fils et de son mari. seus 2 filhos. Azo réfléchir. Está a refletir. Wana azalaki soki mobali akanisi nde akanisi. Era, quando o Soki marido bana pensa, bakanisi ela azalaka também pensa, lese quando naza na pensa, bana ela na ngai já nakanisa tão eloko te. tranquila, já tem os meus filhos, não tenho nada a pensar. Me awa Mas aqui, ata mpona situation mesmo por oyo causa da prophétie situação, tozopesa essa église profecia amen église amen oreflechisaka te ata mpona Você não situation costuma osala nini refletir. Mesmo por causa da situação, deves refletir. naomi azalaka libre Neemias estava livre mpo mobali areflechisaka porque o marido pensava. amemi ye na Moab aza na bana na ye ajo oyo eza kotravaille lisu te bana baya na yango tolia Os filhos vão trazer, vamos comer. me ata mpona situation Mesmo por causa da situação. ntango mobali aza te Quando o marido ntango não mwasi está, bana baza te quando os filhos já não estão mais, mwasi il faut réfléchir mulher deve refletir. yoka réflexion Ouça a tosouligne reflexão. réflexion Vamos sublinhar Verset a reflexão, 6. versículo 6. puis elle se leva Ali ela Yoka levantou-se. réflexion. A réflexion yoka moto azokanisa Olha a pessoa que está a pensar. moto azoprospere A pessoa está a prosperar. yango bazoyebisa Por prospérité isso eza estão a matériele falar, te a prosperidade não é nyonso material. wana esprit Tudo, o espírito. réflexion Reflexão. puis elle se leva Ali ela levantou-se. na nsima ya kobungisa bato Depois de perder a as pessoas, refletir, ela refletiu. natikali nga moko Eu awa fiquei sozinha aqui. nafandeli nini awa Por que estou a continuar sentada aqui? puis elle se leva Ela levantou-se. elle et ses belles filles Ela e a sua nora. afin de quitter le pays de Moab A fim de sair no país de Moab. car elle a pris au pays de Moab Enquanto ela saía no país de Moab, que l'Éternel avait visité o son peuple Eterno havia visitado o seu et lui povo. avait donné du pain. Tinha lhe dado o pão. Faire de toi elakisi nzambe moto azopesa lipa na peuple na ye Pão no seu povo. awa Aqui, réflexion ya Naomi a reflexão de Neemias, eloko ekotinda yo o que vai mandar-te, besoin ya nzambe eza o te desejo de Deus ozonga na não é babelle você fille voltar com
as suas noras. Il faut zonga na mobali na Deve bana. voltar com seu Nde marido na e ba seus belle filhos fille. e ali com as noras. Mais awa Mas aqui azozonga ela estava a na regressar ba belle fille com as noras, sans mobali sans sem bana. marido, sem filhos. Eloko otinda yo na réflexion É yango o que wana. vai te mandar na Ndenge nini reflexão. nga mutu na ye na mobali na Eu bana. vim com meu marido e com os meus filhos Ngai oyo nazozonga na e bato. agora estou a regressar Wapi bato oyo na ye na bango. sem eles. Quais são as pessoas? Eta oyo ozalaka Onde nango estão? wana. Quer dizer, o estado que tu Oh, tinhas amen. Aza belle fille. é nora. Aza mari te. Aza bana pe te. Também não são maridos, não são filhas. Nzambe alobi. Deus disse. Nzambe alobaki. Deus tinha dito. Ou Si disse. j'ai réflexion eza wana. O sujeito da reflexão está lá. Ozozonga nani? Estás a regressar com quem? Wapi bato okenda na bango. Onde estão as pessoas que foram Yoko lobi ete junto na contigo? prospere mpo na ye Não nazongi diga, na não, belle eu fille. prosperei, por isso eu voltei com a nora. Prosperité Não. tango kozonga A na mobali na prosperidade é bana na ba quando você belle voltar fille. com seu marido, seus filhos e as suas noras. Nini ozalaka nango oza nango? O que é que tu tinhas? Continuas a ter? Oza nango? Tens? Yoko lobi ate oza na bavere opanzi yango. Ah, tens copos. Olobi quando nde você nasombi parte. mosusu. Ah, vou comprar Soki outros. opanzaka yango te. Se você não partisse, Na oyo mosusu ozalaki nango. aqueles outros que tu tinhas, Ah, poderia ter mais. message yango wana. A mensagem é esta. Nini ozozonga na yango na bete mpo na yoki. Deixa voltar Mpo nzambe apamboli apambola kaka pei na ye. Porque Deus Apambola abençoa kaka seu bato oyo país. baza na ngambo na ye. Abençoa até Yo aqueles yo que kimaki, estão ao seu kozonga, lado, você que já ozozonga. fugiu. Agora, o teu regresso. Nini ozozonga na O yango. que está a voltar contigo? Message yango wana. A mensagem é Il esta. faut réfléchir. Tango na Deve kima. refletir. Quando eu Ozonga na fugi, zozonga. assim que eu estou a regressar, Yango bazotona nani ye. por Oh, isso estão a perguntar. kasi moumbo oyo Quem é? ayaki na. Ah, é a Na Naomi. escrava que vem com Naomi. Aokende kolokota elanga eza ya mobali ya Naomi. É porque a lavra é do... Ozongi na nini? Você voltaste com... Il faut réfléchir. Deve refletir. Soki ozalaka na nzambe na yo. Se tu tivesse... Na oyo ya no seu liboso Deus, wana. com aquilo Na que oyo você já azobakisa havias toujours, adquirido toujours, toujours primeiramente, kino com na aquilo que ele eternité. estará a aumentar Oyo até na ozobanda eternidade. sikoyo yo moni yango na sali. O que você está a trabalhar agora e você considera que está a trabalhar? Wana ikomi kolonga na yo kisango ete okangoli. Bato bakobondelaka kolo yoka ponanga. Ponanga, ponanga, kolo yoka ponanga. Wana oyoki ete bapamboli. Ali já ouviste, Ya já koyoka. abençoaram. É pela notícia. Me oyo ya liboso ozalaki Mas nango. o que você tinha primeiramente, Eza lisusu te. já não há. Égal être privé de tout. É igual estar privada ou privado de tudo. Réflexion. A reflexão, Tango okomi privé na quando você nyonso. tornas privado em tudo, Mobali te bana sem te. marido, sem filhos, Nde ezongisa yo que ata. te faça regressar pelo menos. Naza na eloko te. Olha, não tenho nada. Naza lisu na eloko te. Já não tenho Balobi nada. ata mpo na Era yango. mesmo por causa disto. O réfléchir. Deve refletir. Balobi te bo Não réfléchir. disseram para refletir. Est-ce que bato mibale bao réfléchir eloko Duas moko ala fo? pessoas podem Eh? refletir uma coisa ao Bandeko, mesmo tempo. osangisi réflexion na yo na ya Vai pasteur juntar kosimba. a sua reflexão com a reflexão do Mwasi na pastor. mobali Dará to certo? réfléchir na eloko. Marido e mulher Oyo vamos azokanisa eloko refletir. mosusu. Não, porque a outra Yo está a azokanisa pensar em eloko outra mosusu. coisa. Você também está a pensar uma outra coisa. Manu lepi olokoti mbongo. É para dinheiro, sim. Sim. Osengi nzambe oyebisi nzambe te pesa Claudine alobi te ya Só deixa kodependre Deus na oyo para ya a ngai. Cláudia. Não, ela vai depender. Réflexion. A reflexão. Il faut mutu na mutu areflexion. Cada deve refletir. Oh, amém. Deus é bom, Réflexion é de personnes à la fois. Major, yo mutu za soda. Só ao mesmo tempo. Po bino não boye consegue. tidiaka, bino ba E soda. Você costuma estudar. Boye tidiaka, oyo aza muyibi na Essa yebi aqui é ye. gatuno, lhe conheço. Na wana ayebi aí, ndenge yo Do réfléchir jeito que ndenge você refletir, soda mosusu ao é da mesma réfléchir. forma também seu colega O vai mosusu refletir. toboma ye. Ah, essa que vai O dizer, mosusu vamos alobi te matar. totika ye. Vamos O mosusu fechar. alobi tosenga ye Outro mbongo. vai dizer que vamos lhe pedir Mutu na dinheiro. mutu réflexion Cada na ndenge na ye. A reflexão pela sua forma. Ozongi na nini Voltar etinda yo ata na réflexion. pelo menos por causa disso que te mande Posa a ekokilibi te. reflexão.
elakisi ntango nayoki bongo nazwika lokola Assim que eu vi, olha assim, mabele lokola ezopasuka osala lokola nabaluka kaka nzambe nasala nini Deus, o que farei? oyo nazalaka nango eza lisu te soki nakangamaka yo kosangisa na oyo mosusu wana nalingi nazala moto ya mbongo ebele nalingi nazala moto ya mayele ebele Poderia ser homem muito inteligente. être privé de tout mais rester avec de belles filles na verset 20 okoyoka mara otikali na belle fille mais kombo mara Mas o nome é Mara. mara est-ce que belle fille aza ya Será que a yo Nora é sua filha? nuka ne kombo nani azopesa mara Quem está da... mais belle fille aza kuna na chapitre 4 balobi antuka naomi bokilo na ye alingaka ye mingi aboteli ye mwana Nasceu filho. mais alobi bobenganga naomi Mas ela te disse o quê? Não me chamem de Naomi. kombo nanga mara Meu nome é Mara. nzambe ya nguya nyonso Deus de todo alesinga poderoso. bololo Ele me fez comer amargura. yokanisi ata amoni rite Pensa que pode ver. abosani histoire na ye Pode ver a Ruth. Vai présence ya rite yango abosani a ete presença da Ruth nzambe oyo me fará basedetachaka esquecer. na ye Não, te esse Deus não pode ata desconectar rite seu ayebisi ex. kotanga kombo ya bana na yo te mama ngai naza Mãe, plus ke bana mibali 7 pardon mama mais okuta ye soki afandi Mas vale encontrar sempre quando ela está sentada. heureusement nazotendre vers liwa Felizmente ngai eu vou naomi atingir diante da soki morte. mokolo Eu, mosusu Naomi, moto akosi se nga só dia alguém a enganar-me, heureusement felizmente nazokufa eu estou a morrer. eloko nalinga nayebisa yango bana Porque mike eu poderia falar nisso nas crianças. basedetachaka na nzambe Não te pode desconectar-se com Deus. nazwi réflexion après Eu tive a reflexão depois. soki nayokaka na nga enseignement Que se eu ouvisse o ete toza ensinamento peuple oyo de que nós ezokoappartenir somos na povo, nzambe que estamos a pertencer tokoki a ata Deus, nzala ekokodetache biso pode te surgir fome, mas não podemos estar desligados com Deus. nalingaki nalia bololo te Eu não poderia alimentar-me amargura. proverbe 4:3 Verbo 4:3. écoutez mon fils Ouça, meu filho, soyez attentifs seja atento pour connaître la sagesse para conhecer a sabedoria que je vous donne. que eu vos Je dou. vous donne de bons Eu conseils. vos dou de bons conselhos. Ne rejetez pas mon Não enseignement. rejeitam o meu ensinamento. J'étais un fils pour mon père, Eu fui filho para o meu pai, et un fils tendre et unique auprès de ma mère. filho único diante da minha mãe. Il m'instruisait et me disait alors E ele dizia-me que ton cœur retienne que mes o seu paroles. coração retém a minha palavra. Observe ces préceptes Observa essa palavra et tu vivras. e tu viverás. Verset 21. Versículo 21. Garde cette instruction Guarda essa instrução au fond de ton cœur. na profundeza do seu coração. Verset 23. Versículo 23. Garde ton cœur plus que toute Guarda autre o seu chose. coração mais que todas as coisas. Lévitique 18:5. Levítico 18:5. Wapi Bible. Tozolanda. Estamos a seguir. Ezali source ya nyonso oyo É oluka. a fonte de tudo que você procura. Instruction, enseignement oyo. Ou este ensinamento. Yo mwana na ngai nazopesa Meu yo. filho, estou a te dar. Po ozalaka pene na ngai. Porque você está sempre. Mwana ao meu moko lado. kaka papa azalaka na O ye. filho que o pai tem. Mama azalaka na ye. A mãe tem. Ezali ngai. É só eu. Abana oyebisanga bomba makambo Estava a oyo. dizer, guarde essas coisas. Bomba yango. Guarde. Eza nyonso. É tudo. Eza source ya vie. É a fonte da vida. Lévitique 18, verset 1 à 5. 18, versículo 1 até 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, ok, Disse mais o Senhor a Moisés. parle aux enfants d'Israël Fala aos filhos de et Israel. tu leur diras, Diz-lhes. je suis l'Éternel votre Eu sou Dieu. o Senhor vosso Deus. Vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays Farei d'Égypte segundo as obras da terra do Egito, où vous avez habité. em que habitaste. Et vous ne ferez point Nem fareis ce qui se segundo fait dans les pays de Canaan as obras da terra de où Canaã, je vous mène. para a qual Vous- eu vos levo. Vous ne suivrez point leurs usages. Nem andareis segundo os seus Vous estatutos, pratiquerez mes ordonnances os meus preconceitos, et vous observerez mes lois. observarás e
os meus Vous les estatutos. suivrez. Guardareis Je suis l'Éternel, votre para Dieu. andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 5. 5. Vous observerez mes lois Guardareis, pois, os meus estatutos et mes ordonnances. e as minhas L'homme qui les, ordenanças, qui les mettra en pratique o homem, observando-as, vivra par elles. viverá. Je suis l'Éternel. Eu sou o Senhor. Bolanda bizalelite ya Não Egypte esika sigam bouti. o comportamento do Egito onde vocês Boyebi estão a ndenge sair. banyokolaka Vocês baesclave. sabem como é que os Bino pe escravos bobanda são konyokola bato maltratados, para vocês po começarem a pasi maltratar eleki. pessoas porque o sofrimento Na kana é esika nazomema demais. bino. Então, onde eu estou a levar-vos, Wana esengo na esengo. ali alegria sobre Bolanda pe alegria. bizaleli na Não bango te. sigam também Bino o botambola na comportamento sima ya deles. ordonnance, Vocês devem andar balwa, por detrás da makambo lei, oyo nazoyebisa ordenanças, bino. as coisas que Po estão mutu informadas, nyonso oyo para que akopratike toda liloba pessoa que oyo vai praticar essa palavra, akovivre selon ele liloba. viverá. Oza na besoin ya kosenga te. Tu não precisas pedir. Oza na besoin ya kosenga mobali te Não kobalanga. precisas pedir ao homem, vais me casar. Bana Claudine alobi ntango namonaka nzete wana baloba nyonso bolukaka eza na se ya nzete awa eza na mwa nzete moko eza kuna lepi eloko nyonso olukaka yakanga na montagne eza na se ya nzete awa Claudine aloba soki na ye nalelaka nalobi awa mwana nzoka azalaki mpo nayaka na mwana bani kotambola mwana oyo ntango biso tobanda koyawa mwana oyo abanda kotambola na ye awa biso tozomona ye te soki otamboli selon loi oza na besoin ya demande mosusu te na mokuse réflexion c'est ici la délivrance c'est ici la délivrance c'est ici la délivrance tobeti maboko na bakria jibile mutu nyonso akopratike liloba na nzambe akokonsidere ekila nyonso nzambe azopesa toda proibição que Deus está a dar. akovivre selon Ele liloba viverá segundo a lei. possibilité ezali A possibilidade liloba yango moko ekomisa yo oyo oza nango besoin que te torne tudo que tu precisas. kanga nanu miso Fecha réfléchir ainda os olhos para réflexion ezali koconsidere komedite attentivement atentamente na attention com nyonso toda atenção sire eloko sobre alguma coisa. kwale uma koza oza nango O que é que tu tens? oyo ozomona ntuka Porque nabwakisaka você mingi está a ver que olha, eu rejeito bastante. ifo na medite Eu servir tenho na que ngai meditar sobre a minha vida. lelo nayoki sango malamu Hoje eu vi a boa nova. naluki nazwi Eu te já procurei, não alcancei. makambo ezoleka na vi na famille nayebi yango Passar na minha vida, na família, eu conheço. me ngai nabwakisaka Mas eu rejeito, ignoro. naye epai na yo Eu vim a ti, nazwa conscience assim que eu tenha consciência